Olá pessoal, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado importante. Esse programa faz parte da nossa grade de programação diária da Nova Brasil Paralelo. De segunda a sábado, todos os dias, um novo formato aqui no nosso canal do YouTube, às 20 horas. E para você que é assinante da BP Select, você pode consumir o nosso conteúdo por aplicativo de TV, de celular ou pelo computador, a versão sem anúncios desses programas e também todo o nosso catálogo de filmes selecionados a dedo com as análises exclusivas e mais um universo de conteúdo da Brasil Paralelo. Nós contamos com você, espero que goste do programa de hoje e até breve. Muito boa noite para você, está começando agora mais um Conversa Paralela, o nosso queridíssimo podcast aqui da Brasil Paralelo. E hoje a gente está aqui, Lara, com o Dano Kalov, né, que é um professor aqui da Escola da Família, tem um curso excelente, a gente já vai falar um pouco sobre isso, né, para quem é membro da Escola da Família, né, ele fala muito sobre a educação dos filhos, né, maturidade de pais e filhos, e a gente está aqui também com o Silvio Medeiro, que tem 5 filhos, né, então acho que desse assunto ele entende um pouco, né? Acho que de filho entende, né, Silvio? Um pouquinho. E o Silvio tem o Diário Desescolar, né, Sim, Arthur? e o Diário Desescolar, assim, Silvio, é muito interessante, né? Eu acompanho o teu trabalho junto com a tua esposa Karen, né? E sempre me surgiu uma dúvida com relação ao nome, né? Eu sei que você é publicitário e tal, mas Sim. por que desescolar? Foi uma questão puramente publicitária ou você tem uma questão ali com a escola, uma pegada mais polêmica? O que você acha disso? Na verdade, existem alguns fatores. Assim, o primeiro é que quando nós começamos o homeschooling, e isso tem mais de 10 anos, ninguém falava desse termo, educação domiciliar no Brasil, nós ficamos com uma preocupação cautelar de começar a documentar tudo que a gente estava produzindo e fazendo com os nossos filhos. Então, especialmente no que se diz respeito à socialização, né? Que é um dos grandes temas de quem tem objeções ao homeschooling. Então, eu e minha esposa pensamos, bom, seria bom, até porque não é regulamentado no Brasil, um dia o Conselho Tutelar pode vir aqui em casa e perguntar o que de arte vocês estão fazendo com essas crianças fora da escola. No Brasil, nós temos esse slogan, né? Toda criança tem que estar na escola e tudo mais. Então, a gente resolveu fazer realmente assim, um diário, né, onde a gente ia, enfim, registrando as atividades, fotografando ali eventos educacionais com outras famílias, com outras crianças. Então, nesse sentido, ele teria um formato realmente de diário. A gente abriu no Facebook, nunca divulgamos, é uma página oculta, para mim e para Karen, realmente só para nós dois, para ter realmente essa função cautelar. Um dia vem o Conselho Tutelar aqui, não, está aqui, ó, dia após dia, o que a gente está fazendo? Mas não seria um diário de escola, porque meus filhos não estavam na escola, seria um diário desescolar, né? Entendi. Então, como as escolas têm realmente essa prática, né, de ter um diário escolar, onde até os pais dialogam com os professores e os professores com os pais, existe essa troca, né, por meio de diário escolar, a gente achou que seria uma boa ideia. Eu estava lá no Facebook, eu tinha que dar um nome para a página, e Não, eu acho excelente vai ser o esse nome, mesmo, assim. E ficou. A gente deixou essa página anônima e secreta ali no Facebook, acho que por 9 anos, né? E quando a gente quando o Supremo decidiu que, de fato, o homeschooling não era uma prática inconstitucional, apenas carecia de regulamentação e, portanto, a bola estava no legislativo, foi quando a gente então decidiu colocar a cabeça para fora da trincheira. A gente abriu nossa conta no Instagram, né, em outubro do ano passado, e aí a gente tem feito um pouquinho disso, né? Todo dia um post, né? Às vezes acontece da gente não conseguir ter um por dia, mas a gente tenta deixar essa cara de diário mesmo e deixar aberto para as pessoas. Mas não é um confronto contra a escola de modo algum. Nós temos um excelente relacionamento com as escolas, com diretores, com professores. A gente acredita realmente nesse caminho de cooperação. Se existe algo em comum entre as famílias que fazem homeschooling e as escolas, é um interesse genuíno pelo desenvolvimento das novas gerações. Então, eu não vejo por que a gente colocar um obstáculo.
E algo, então, que vocês mostram de maneira muito clara e é muito interessante é que existe, portanto, mais de uma possibilidade de educação, né? Então, tem a educação que acontece dentro da escola, tem a educação que você leva para os seus filhos dentro de casa e tem a educação feita pelos próprios pais em aspectos que não são necessariamente ligados a um currículo dentro da escola, né? E aí esse híbrido, né? Esse papel dos pais nessa dupla função aí, né? Essa função que tem a ver propriamente com o currículo, mas que tem a ver com o desenvolvimento das virtudes. Isso. Você mostra muito bem dentro de casa essa pluralidade. O Danuka Love fala muito sobre isso, né, Danuka? Fala sobre a educação do indivíduo no seu aspecto global. Danuka, o que é educação? A gente repete essa palavra como se fosse um mantra, né? O que é educar alguém? Tem uma criancinha à minha frente, ela está com 1 aninho de idade e eu me disponho a educar, mas ela nem me entende. O que é isso, educar alguém? Eu acho que, muito provavelmente, é o maior desafio que um ser humano pode ter, né? Esculpir a alma de outro ser humano. Né? E, infelizmente, no senso comum, a educação está muito atrelada à aquisição de conteúdo, que não deixa de ser uma parte, né? Mas quando meu filho nasceu, né? Quando o Noah nasceu, eu peguei ele no colo. Né? É uma experiência quase mística, né? Espiritual. E me caiu assim uma enorme ficha, né? Cabe a mim, né? Esculpir essa almazinha. Né? Cabe a mim mostrar o mundo para ele, tentar fazer com que ele encontre uma paixão dominante, tentar ajudar ele a encontrar um papel existencial no mundo, encontrar um encaixezinho no mundo. Caberá a mim ajudá-lo a estabilizar os afetos que vão tomar conta dele, né? E ele não vai saber nomear. Ele não vai, a gente estava falando disso agora, tomando café, né? É tão fácil, né, para uma pessoa já vivida falar estou com ciúme, estou com inveja, né? Mas e quando uma criança sente ciúme, sente inveja e nem sequer domina, né, um signo para simbolizar isso, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, né? De esculpir a alma de um cidadão, de uma pessoa, de um ser humano, né? Vai muito além da aquisição de conteúdo. E no seu curso, Danuka, posso chamar de Danuka, né? Claro. Pra galera que não sabe, aqui na BP a gente tem os Danuka Lovers, né? Que é todo mundo que são seguidores do Danuka Love. E aí eu fiquei apaixonado pelo teu curso, assim, assisti de cabo a rabo. E é muito interessante como você trata ali a questão da maturidade dos pais e filhos, da educação mesmo. Você faz uma analogia muito legal com as 12 camadas da personalidade do professor Olavo e tal. Eu queria que se você pudesse dar só uma palhinha do que é o seu curso para a galera de casa aí poder entender. Fala o que são, o que diabo é isso das 12 camadas que todo mundo fala? O que cada camada representa aí? Bacana, ótimo. Bom, quando eu era bem jovenzinho, eu li um livro que foi bem impactante para mim. O nome era Passagens, Crises Previsíveis da Vida Adulta. E naquele momento eu já comecei a perceber, falei, puxa vida, se tem crise previsível da vida adulta, muito provavelmente a gente vai amadurecendo, a gente vai passando por determinados estágios. Né? Filosofia é cheio disso, filosofia, psicologia, né? Existem filósofos e psicólogos que propõem que a gente pode ir expandindo a nossa capacidade perceptiva do mundo e a gente vai entrando em contato com realidades que estão mais distantes. E nós vamos nos motivando, né, em determinados momentos da nossa vida por coisas diferentes. Né? Quanto mais longe você enxerga, mais você fica motivado por aquela coisa que é nova no teu horizonte de consciência. Né? E o Olavo de Carvalho, ele sintetizou isso de uma maneira muito elegante, muito bacana, propondo 12 camadas. Didática, né? Extremamente didática. Né? O grande mérito dele foi ter sintetizado uma polifonia discursiva que está aí disponível para todo mundo. É só estudar os grandes psicólogos, os grandes filósofos, unir tudo isso, fazer uma síntese e falar, gente... Talvez, né, a alma humana, a psique humana, a personalidade, ela possa passar por estágios, né? Por camadas. Ele faz até a analogia de uma cebola. Né? E vamos pensar, né? Meu filho acabou de nascer, é um bebezinho, né? Ele está na primeira camada, que é o corpo. Né? A motivação dele é satisfazer necessidades fisiológicas.
Só isso. Ainda que ele não tenha isso racionalmente. Né? Mas ele tem frio e ele quer calor, ele tem fome, ele quer alimento, né? Ele quer aconchego. Mas vai chegar uma hora que essa motivação, ainda que ela continue, porque todo mundo aqui tem um corpo, e daqui a pouco a gente vai jantar, né? Porque o corpo tem fome, chega uma hora que você passa a ter uma outra motivação. Né? Uma motivação que vai um pouquinho além. Né? A camada 2, por exemplo, ainda é corpo, mas é algo mais ligado aos nossos desejos, às nossas inclinações. Né? Meu filho gostava de papinha de manga, mas não gostava de papinha de mamão. Ele cuspia papinha de mamão. Né? E isso é um programa que veio com ele. É um programa de inicialização. Os gostos, as inclinações, a tal da camada 2. Camada 3 seria a aquisição da linguagem. A camada 4, uma necessidade que todos nós temos de afeto, de amor, de perceber que tem gente que gosta da gente, que cuida da gente, que se preocupa com a gente. Infelizmente, uma quantidade enorme de adultos ainda está na 4, né? Se dando uma importância demasiada. Né? E por aí vai. Daí você vai expandindo cada vez mais, expandindo cada vez mais. A 8ª camada é a camada que provavelmente todos nós aqui poderíamos chegar a qualquer momento. Que é a camada que você começa a se preocupar assim, o que eu vou falar para mim quando eu morrer? Né? Será que eu vou morrer em paz? Será que eu vou deixar alguma coisa aberta? Né? Será que eu, na hora derradeira da morte, vou lembrar que eu não pedi perdão para alguém, né? Que eu deixei de fazer alguma coisa que eu podia ter feito, né? Quantas pessoas estão na 8, né? Quantas pessoas meditam na morte? Então, no curso, eu não falo só disso, é claro, né? Mas eu tento fazer uma síntese das 12 camadas da personalidade do professor Olavo com o desenvolvimento do cérebro, né? Com as neurociências, com a neurobiologia. Então, na medida que o cérebro vai amadurecendo, ele vai colocando para nós possibilidades de nós invadirmos determinadas regiões e determinadas áreas que estavam fechadas até pouco tempo atrás e que agora estão abertas. Cabe a você invadir ou não aquele cômodo. Né? E daí a gente vai estabelecendo um monte de vínculo com comunicação, com neurobiologia, processos de amadurecimento da condição humana, para pai e para filho. E, Danuca, a gente sabe que o fundamento do poder familiar é o direito natural. Então, é algo que precede até a própria existência do Estado. E esse poder familiar é esse poder de proteger e educar os filhos. E uma parte significativa dessa educação é justamente ajudar o filho a passar, especialmente por essas primeiras camadas, né, do desenvolvimento. Porque lá pra frente, hoje nós adultos, por exemplo, por muito que nós escutemos os nossos pais e ouçamos os conselhos, mas a gente faz um filtro já, porque hoje, por muito que nós ouçamos, hoje nós somos adultos. Então, hoje nós tomamos nossas próprias decisões. Mas ali no começo, nessas primeiras camadas, em que a personalidade está se desenvolvendo, muito disso é guiado pelos próprios pais. E uma coisa que você fala que é muito interessante, isso me despertou muita atenção, é como o nosso conceito de ética mudou com o passar do tempo. Então, quando a gente pega a ética grega, por exemplo, que é algo que você fala que eu acho formidável, né? A ética grega era aquela ética de o máximo que eu posso fazer para explorar meu potencial. E a nossa ética de hoje é o mínimo que eu posso fazer para viver em sociedade sem ser notado demais por um lado muito negativo, né? Sem ser atropelado socialmente, então eu faço o mínimo, essa é a ética atual. Então, como pai, como mãe, esculpidores de virtudes nos nossos filhos, como fazer essa entrega de virtudes, né? Como que eu sei em qual momento conversar alguma coisa com o meu filho? Como que eu sei que agora é hora de falar sobre coragem? Como que eu sei que aquela camada da personalidade dele já está suficientemente madura para escutar um papo, por exemplo, sobre a virtude da temperança ou a virtude da prudência? Como é que você reconhece isso na prática? Muito bacana. 2 coisas. Primeiro, a gente estava tomando café agora, né? E eu falei para o Silvio, você lembra daquele teu curso? Né? Um curso super bacana. O Silvio tem um curso de virtudes maravilhoso. E ele começa com isso. Né? Ele começa exatamente falando sobre a ética grega, que é uma ética que infelizmente se perdeu. Né? O grego antigo, ele acreditava verdadeiramente que algumas pessoas são melhores do que outras. Não em dignidade,
né? Mas em competência, né? O grego antigo tinha essa firme convicção. Você é uma sementinha e você pode desabrochar e essa árvore ela pode atingir todo a sua plenitude, seu esplendor. Então o grego ele valorava verdadeiramente aqueles que eram dignos de respeito, aqueles que eram dignos de admiração, né? Com o tempo isso foi se perdendo, né? O Silvio fala, né? Hoje a ética é assim, o mínimo que eu devo fazer para passar despercebido. Né? Isso é ética hoje, né? O mínimo. Tristeza, assim ninguém me vê, né? Eu vou tocando, né? Agora, quando a gente fala de virtudes, quando a gente fala de princípios, quando a gente fala de valores, isso são coisas basilares para a gente olhar para os nossos filhos e analisar assim, o que eu tenho que perceber nele, né, para ver se ele está evoluindo, para ver se ele está realmente se transformando num menino virtuoso. Eu atendo muitas famílias e a primeira coisa que os pais falam para mim assim, eu tenho muito medo que a minha filha se desvirtue. Eu falo, é provável que isso possa acontecer mesmo se a gente não tomar cuidado. O que é virtude para você? E daí o pai olha para a mãe, a mãe olha para o pai, assim, não sei. Eu não sei a diferença de princípio, de valor, de virtude. A gente vai num dicionário de filosofia, está muito claro a diferença, né? E para a família, princípio da família, unidade, né? O pai e a mãe, se não tiverem unidade, né, eles vão desorganizar completamente aquele meio familiar, né? Então a primeira coisa vamos conceder para os termos a definição que é justa. O início da sabedoria começa com a definição correta dos termos. Se a gente não sabe o que é valor, o que é princípio, o que é virtude, como é que você quer educar teus filhos na virtude? Eu acho que isso é a primeira coisa, Lara, né? E é bacana, né? Todo o processo de aconselhamento familiar começa com isso, pelo menos quando eu estou conduzindo esse processo. E é belíssimo, porque você vai dando um norte, você vai dando uma orientação, né? Como é que eu vou trabalhar prudência numa criança de 3 anos? Não dá. Prudência é uma coisa que precisa de racionalidade, que precisa de um aparato cognitivo muito desenvolvido. Mas você pode trabalhar temperança, né? Você pode trabalhar temperança trabalhando as ordens. O professor João Malheiro fala isso, né? Com muita propriedade, né? Se você não ajudar teu filhinho, tua filhinha de 3 anos a ordenar a matéria que está ao redor dela, né? Cada coisa tem um onde. Cada coisa mora num determinado lugar. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque quando você fala de você dar um porquê às coisas, né? Você chamar as coisas pelo nome. Claro. Né? Porque no mundo onde tudo é relativo, né? Onde 2 mais 2 pode não ser 4. Claro. Né? A gente está caminhando para isso, né? Eu lembro da minha infância, assim, no colégio mesmo, colegial, e eu acho que é uma coisa que todo mundo passa por isso. Do tipo, por que eu tô aprendendo isso? Qual que é a importância? A importância de você dar o porquê das coisas, né? Sim, por que você está ensinando tal coisa pro teu filho, né? Eu hoje tenho uma filhinha, ela acabou de fazer 5 meses, eu não cheguei lá ainda, mas eu vou passar por essa... Eu já começo a pensar, né? Você fica louco assim, tá, como é que vai ser nessa fase, né? E as perguntas cheias de dúvidas, né? E normalmente as crianças entram para a escola cheias de perguntas e elas saem com respostas prontas, né? Porque você tem o gabarito. Então, você tem que chegar naquela resposta padrão certa. E aí você, como é tudo tão dinâmico, você tem que... é vestibular e tal. Então, você chegou na resposta certa ali, passa para a próxima. Claro. Não pensa muito, não. Não tenta chegar em outras soluções, Você mina um pouco a criatividade nisso, né? Total. E daí, a mãe chega para mim e fala, eu sou tão desorganizada, né? Mãe, você é desorganizada na matéria, né? Como é que você vai ajudar teu filho a organizar os próprios afetos? As próprias emoções, que são coisas muito sutis. Teu filho não consegue organizar o próprio quarto, né? Ele não teve uma referência para isso, a gente só aprende por imitação, né? Então, primeiro a ordem da matéria, depois a ordem do tempo. Vamos ajudar o teu filho a fazer um calendáriozinho, a ter uma agenda. Das 7 às 8, o que você vai fazer? Das 8 às 9, o que você vai fazer? Ordem temporal, sutilizou um pouquinho mais. Depois você vai para a ordem afetiva. Você vai ensinar os filhos a dar nome para as emoções, entender a história. Toda emoção tem uma história. Toda emoção pede alguma coisa. O que essa emoção está pedindo? É errado ter raiva? O Aristóteles falava, claro que não.
com a pessoa certa, na intensidade certa, pelo motivo certo, na circunstância certa. Meu, a raiva é maravilhosa. Ela pode te impulsionar. Ela te impulsiona, né? O professor meio dá aquela humilhada em você, você fala, desgraçado, ele vai ver. Ele vai ver e bomba, estuda pra caramba e prova pro professor. Isso é o comportamento correto, não socar a cara do professor. E o Silvio tem 5 filhos, né, Silvio? É isso aí, 5 filhos. Acho que se tem algo que o Silvio tem para dividir conosco é a experiência paternal 5 vezes, né? E um dos jeitos de nós reconhecermos isso que o Danuca tá falando, então, reconhecer a raiva e saber que aquilo não é algo... Aquele sentimento é um sentimento universal, embora aplicado particularmente ao meu caso concreto, né? Mas ele precisa entender que a raiva existe, que ela tem um nome. E que raiva é diferente de frustração, por exemplo. E que frustração é diferente de tristeza. Então, assim, essas coisas são todas diferentes, elas têm nomes diferentes. E dar o nome certo para a coisa implica dizer que eu vou tomar ações diferentes para lidar com aquela coisa. Então, muitas vezes, se a gente dá o nome errado, a gente toma a ação errada, porque não soube nomear. Então, o problema começa no princípio. E por que eu tô te falando tudo isso? Para que a gente consiga entender isso tudo, né? Entender o que é raiva, o imaginário tem que estar muito formado. Então, é legal quando você pega um livro, por exemplo, ou mesmo ver um filme, alguma outra... fonte de informação e de história e consiga ver aquele personagem sentindo alguma coisa e fala assim, nossa, é isso que eu tô sentindo, é essa ira que eu tô sentindo aí. Então, meu imaginário tá devidamente desenvolvido. Você e a Karen têm uma vasta experiência com isso, né? Formação do imaginário dos filhos. Como que é para vocês esse desenvolvimento do imaginário? Principalmente considerando que sugestão você daria para os pais, né? Principalmente quando se considera a individualidade das crianças. Porque às vezes o que interessa a um não interessa a outro. Esse gosta de filme de guerra, esse aqui gosta de videogame, esse aqui não gosta. Então, como que eu formo esse imaginário considerando as particularidades das crianças? Como vocês conduzem isso lá com 5? Olha, de uma maneira bastante natural, assim, sem grandes intervenções. Na realidade, essa questão da formação do imaginário, ela depende muito de uma rotina que esteja calcada em bons estímulos narrativos. Então, a gente faz isso em casa basicamente por meio da contação de histórias. Isso pode acontecer por meio até de audiovisual, de um filme, onde eu vou estar apresentando para os meus filhos uma obra de ficção ou uma biografia que seja, mas de uma narrativa que nos conte a história de uma pessoa com toda a sua complexidade e que, diante de inúmeras circunstâncias, algumas que ela consegue controlar, outras que ela não consegue controlar, quais decisões ela toma a partir das informações que ela tem. E aí, nesse sentido, a emoção é uma informação que ela tem, né? Então, a raiva, ela não é boa nem ruim, ela é uma informação, ela está me dizendo algo a respeito daquela circunstância. Estou sentindo raiva do meu professor, como o Danuca comentou, eu tenho que pensar o seguinte, essa raiva, ela está me contando alguma coisa. Ela está me contando que eu não concordo com essa generalização que esse professor está fazendo, que isso é uma injustiça. Essa informação está me dizendo que eu não estou gostando disso que eu estou ouvindo, porque eventualmente aquilo é verdade mesmo, então eu estou vislumbrando o meu autorretrato, não estou gostando disso. A carapuça serviu. Exato. Então, a gente precisa ajudar nossos filhos a entenderem as emoções como informações interiores que nos ajudam a tomar boas decisões, né? Então, isso é uma coisa que os pais precisam explicar para os seus filhos, que os filhos, eles não são vítimas ou reféns das suas emoções, porque nós não somos vítimas e reféns de informações, né? Então, nós precisamos, na verdade, aprender a tomar decisões a partir das informações. E isso já é ensinar na prática a virtude da prudência para os nossos filhos. Que espetáculo. Porque a virtude da prudência é nada mais, nada menos do que olhar para as circunstâncias exteriores, olhar para as informações interiores e tomar decisões racionais, né? Então, isso é algo que nenhum bicho consegue fazer. Por isso que os bichos não são
livres, né? Então, quando eu ensino meu filho a realmente a perceber o valor das informações e o que fazer com cada uma das informações, eu estou ajudando ele a ser livre. E aí, nesse sentido, as histórias ajudam muito. Por quê? Porque se eu vou oferecendo para o meu filho de uma maneira gradual, de acordo com a capacidade dele de entendimento ao longo dos anos, as histórias, os clássicos, que são aquelas histórias que a humanidade criou e que são perenes, né? Que não caducam, não ficam velhos, não ficam fora de moda. Outro dia eu vi um post interessante que dizia assim, Senhor dos Anéis, foi escrito há, muitas décadas, continua vendendo quilos, vende muito, as pessoas continuam assistindo, inclusive esses dias a gente fez uma maratona lá em casa, todo mundo com pipoca, assistimos a trilogia de novo e o Hobbit. Você pega Nárnia, mesma coisa, e muitos outros. Agora você pega Game of Thrones, por exemplo, ninguém fala mais. Teve um auge, um pico, todo mundo falava. Sim. Datado. Né? Então, aqui a gente consegue perceber o que diferencia um clássico de um modismo. O clássico é aquilo que permanece. Então, ele tem algo que conversa, dialoga com todas as gerações. Então, ele consegue ir naquilo que é especificamente humano e que não morre com aquela geração. Então, quando você apresenta para o seu filho, por exemplo, um livro como Robinson Crusoe, ou, por exemplo, você assiste com seu filho Náufrago, né, do Tom Hanks, que são narrativas parecidas, mas você coloca o seu filho diante de uma hipótese de vida que provavelmente ele não terá naquela medida, mas em alguma medida, que é a experiência da solidão, a experiência da incompletude, a experiência da incompreensão, desse abandono, da pobreza própria de cada ser humano, da nossa própria limitação. Né? Sozinho eu não consigo fazer nada. E aí, só que eu coloco um caso extremo, muito bem contado, onde eu vou mostrando por aquela narrativa as decisões que foram corretamente tomadas e as decisões que deram erradas. Então, o seu filho começa a ter uma história de vida como um parâmetro de comparação para o dia a dia dele depois. Poxa, o que o Robinson Crusoe faria nessa situação? É muito mais fácil quando ele entende através de um storytelling, né? Totalmente. Do que se você simplesmente falar, filho, na teoria. Solidão é tal coisa. Perfeito. Abre o dicionário, vamos estudar o que é solidão. Isso. Né? Inclusive, se vocês, depois que estiver assistindo, procurar lá no Google, colocar assim, a virtude da prudência, Rafael, vocês vão ver uma imagem pintada pelo pintor Rafael, que está lá no Vaticano, numa sala chamada Stanza della Signatura, que era a sala onde os papas faziam os grandes endossos papais e assinavam, e lá, então, Rafael, ele pinta a virtude da prudência, e é uma jovem senhora muito linda, olhando para o espelho, e o que é interessante, que a parte de trás dela são cabelos brancos, você olha com atenção, você vê que tem uma outra face, a face de um idoso aqui. Então, é uma pessoa com duas faces. Na frente é um jovem e atrás, na parte de trás, é um idoso. O que o Rafael está querendo nos dizer? Que é próprio do prudente olhar para a circunstância do momento presente. Então, é o momento atual, é a jovem olhando para si mesmo no espelho, mas sem perder de perspectiva a sabedoria acumulada do passado, desse idoso que está na face de trás. Então, os cabelos brancos, eles precisam ser consultados. Né? E as histórias são esses cabelos brancos. Então, quando eu leio os clássicos e deixo os meus filhos lerem também ao longo da vida deles, eles vão acumulando uma sabedoria muito prática do que fazer, do que não fazer, quais caminhos dão certo, quais caminhos dão errado. E isso é um grande atalho para a formação moral e do imaginário do nosso filho. Então, um filho que se habituou a ler bons livros ao longo da sua vida tem muito mais chance de sucesso na vida. De tomar uma decisão de um emprego, se casa ou vai para o seminário, se compra o skate ou vai de Uber, qualquer coisa, porque ele tem um repertório inimaginável de decisões, de informações e de desfechos possíveis. E quando você traz para a consciência dos teus filhos, né, essa questão das emoções, eu me lembro, por exemplo, uns anos atrás, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, um filme da Pixar que eles tentam trabalhar essas emoções, que é aquele Divertidamente, né, em português, o título.
E é muito interessante como eles trabalham cada emoção separadamente. E uma coisa que eu vivenciei dentro da sala de cinema, que depois eu parei para refletir, né? Do tipo, tinha a tristeza, tinha a alegria lá, o nojinho, a raiva e tal. E era muito engraçado porque, por exemplo, a tristeza, ela era sempre triste, porque isso é da característica da tristeza. E aí, tipo, tinha uma família atrás de mim, assim, e adultos falando... Ai, mas ela não... Ela é sempre pessimista, assim, né? Ah, ela não podia fazer alguma coisa. Ó, tá todo mundo querendo, sabe, mudar aqui o rumo da história, ela tá sempre puxando pra baixo. Cara, ela é a tristeza, entendeu? Você não entendeu o filme ainda, né? E assim, é importante... E a tristeza salva o exato, filme. Ela exato. tem um papel fundamental. É importante. E assim, sem a tristeza, a gente não consegue definir os momentos de alegria ali, né? Tipo, perde o parâmetro. Exato. E você Então... fica eufórico, você vê a vida distorcida, você não calcula os riscos e você acaba se frustrando. É perfeita a sua pensada aí na E é pior, né? A gente está vivendo um imperativo da felicidade no mundo. Né? Então, parece Todo mundo tem que ser feliz o tempo todo. Parece que é pecado, né? Sim. Você está extremamente triste porque você acabou de perder teu namorado que você amava. Daí chega a amiga para você e fala: Miga, vambora. Isso foi um livramento. Isso foi um livramento. Tem homem em tudo quanto é lugar. O que a tristeza pede? A tristeza pede luto. Tristeza pede recolhimento, né? Tristeza pede que você não faça nada para você depurar tudo aquilo e tentar agir mais prudentemente no futuro próximo ou mais distante, né? Então esse é um grande problema. Eu gosto sempre de falar que a pós-modernidade ela faz um estupro na consciência das pessoas, né? Porque, lembrando do Lumarinoff, né? No Mais Platão e Menos Prozac, né? A gente precisa, de fato, de mais Platão, né? A gente precisa se reconciliar com tudo isso, que são conhecimentos perenes, né? O que faz a poesia? O poeta, ele simplesmente quer que você abra o teu hall de possibilidades para o infinito. Porque senão você sempre vai ficar com uma visão tacanha do mundo, com uma imaginação restrita, e a partir dessa imaginação restrita, você vai julgar tudo que aparecer na tua frente. Eu faço uma atividade muito interessante nos meus cursos de comportamento humano. Eu conto uma historinha que se passa na Idade Média, uma historinha que eu mesmo criei, com 2 páginas ali, e ela tá cheia de lacuna, né? E daí eu falo pro pessoal: agora vocês vão levantar fatos. Vocês vão ter que fazer perguntas para as personagens. E eu serei as personagens e eu vou responder. Levantar fato, ou seja, uma coisa objetiva. E as perguntas, invariavelmente, elas são extremamente contaminadas com juízos que passaram na cabeça da pessoa, mas ela não consegue perceber que aquele juízo não estava relatado na história. Aquela é a história dela. Né? Ela preenche a lacuna. E todos nós preenchemos a lacuna, mas com o imaginário pobre, né, o preenchimento da lacuna é pobre também. Imprevisível. Quando você começa a preencher a lacuna com um imaginário muito grande, você fala: caramba, pode ser tanta coisa que eu preciso ser prudente na minha pergunta. Vou fazer pergunta de criança, em vez de pergunta impositiva, em vez de pergunta que está partindo de um juízo de valor meu. Né? Então, para aprender a perguntar, eu sempre trabalho isso com o pessoal. Falo: olha, os teus juízos não precisam ir agora no começo. Entenda o que está acontecendo. Né? Então, em vez de perguntar: você não se acha um cafajeste? Conta para mim, o que passou na tua cabeça quando você agiu daquela maneira? Talvez você possa se surpreender. Né? Mas só quem lê muita poesia e literatura vai ter essa perspicácia, né? Porque tem um imaginário muito maior que o transforma no indivíduo mais prudente. E interessante porque, além disso, de fornecer boas fontes, né, de imaginário, que é um papel, inicialmente, é óbvio, dos pais, né, que são aqueles que vão apresentar, a criança muitas vezes não consegue tirar conclusões próprias a partir daquilo. Então, você pode dar uma super fonte para o imaginário dela, mas você precisa muitas vezes ajudar a conclusão ali, né? Conduzir um pouco a conclusão, principalmente para que ela desenvolva essas virtudes, né? E o Danuca fala uma coisa, e eu acho que vocês dois vão agregar muito nisso, assim. Já agregam, né? Mas eu falo aqui ao podcast.
Que é assim, para que o pai faça isso com o filho, para que a mãe faça isso com o filho, ela tem que se colocar numa posição de autoridade. Então, é aquela pessoa de, olha, vamos conversar isso aqui, mas eu tô te ajudando a desenvolver isso, mas eu tô te conduzindo porque eu estou te puxando, porque nós não estamos horizontalmente colocados, né? Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu amigo da escola. Porque se eu for ter esse papo como amigo, como coleguinha de escola, que é o que os pais se tornaram hoje, eu não vou conseguir desenvolver isso, ou fazer essa educação, né? Esse conduzir para fora do indivíduo, para que ele realmente se desenvolva como indivíduo mesmo. Isso é um sintoma dessa pós-modernidade? Isso é não sei se seria um sintoma ou uma consequência, na verdade, né? Esse desdobramento desses pais que querem ser muito jovens, divide o mesmo guarda-roupa, divide as mesmas roupas, frequentam o mesmo lugar, conversam sobre as mesmas coisas, têm as mesmas referências, e isso prejudica, de alguma forma, esse caminho, esse conduzir? Eu não tenho dúvida. Falávamos recentemente que essa geração é a geração que tem o menor QI quando comparado com os pais, desde que o QI passou a ser mensurado. É uma geração que sofre de muita psicopatologia, ansiedade e depressão. É uma geração que o número de suicídios entre jovens só cresce porque não tem um porto seguro, né? Porque os pais são fracos. Muitos pais são fracos. É claro, não vamos generalizar, mas muitos pais da pós-modernidade são fracos. São pais que querem ser amigos dos filhos, são pais que querem, pior, ser amado pelos filhos. Nossa. Ser amado. Aquela perguntinha tosca, né? Tipo, você ama mais o papai ou a mamãe? Ai, que coisa perniciosa. Cara, que coisa perniciosa isso, né? É o indivíduo que realmente está na camada 4. Exato. Você vê o perigo que é o não amadurecimento dos pais. Quando um pai na camada 4 vai ensinar o filho, vai educar o filho nas virtudes, como? Se ele ainda não preencheu nele mesmo, né, o amor que ele acredita que é carente. Né? Então, esse é um grande problema. Né? Outro grande problema é acreditar que o filho é especial. Né? Quantos pais falam isso? Filho, você é especial. Há uns 2 anos, eu fiz um tour por São Paulo com uma amiga minha para tentar encontrar uma escola bacana para os seus filhos. Né? E sempre que a gente sentava para falar com as coordenadoras, parecia que a gente estava ouvindo uma fita cassete, porque era sempre o mesmo discurso. Aqui seu filho vai ser protagonista. É tudo que eu não queria ouvir. Né? Porque assim, se ela tá falando isso pro meu filho, ela tá falando pro filho, né, de todo mundo. Então assim... Um filme só com protagonista. Filme só com protagonista não rola, né? Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Exatamente. Quem vai ser a planta no teatro? Exatamente, né? Meu, cadê o professor falando? Protagonista aqui sou eu. Isso. Eu sou o mestre. Né? Não sou o facilitador, não né, sou Danu? Que a gente falava isso. Falávamos disso, né? Há alguns anos atrás ainda tinha esse vício, né? Eu sou o facilitador. Não, eu sou mestre, pô. Como facilitador? E outra coisa, né? A gente precisa cada vez mais de professores dificultadores e não facilitadores. A vida dos nossos filhos está muito fácil, né? A gente tem que fazê-los sofrer um pouquinho, né? E essa é a sabedoria dos grandes clássicos, entre eles talvez o maior de todos, que é a Bíblia, né? Sim. A Bíblia tem o simbolismo do sofrimento o tempo inteiro, desde a primeira página até a última, né? Deus chega e fala, olha, eu vou te dar a terra prometida, porém, você vai ter que fazer isso. Você Vou dificultar muito antes. Quero ver se eu posso contar contigo. A minha parte eu faço, você faz a tua. Né? Então, assim, puxa, mas que Deus punitivo, né? Ele pedia para matar um cordeirinho. É um símbolo aquilo. Para aquela civilização, um cordeiro era muito caro. Era muito caro. Então eu pergunto pro meu filho o tempo inteiro, filho, você quer ser surfista profissional, né? Ok. Tá quase 4 graus. As ondas estão ruins, grandes, mexidas. 6 Levanta da da manhã. cama. Vai pegar onda. E ele Vai pegar. É um sacrifício. É um sacrifício. Gostoso é entrar num mar perfeitinho, com ondas perfeitas, com calor, com sol, com todo mundo na praia te fotografando. Não tem ninguém, tá um tufão, tá um furacão. O moleque tá lá. O moleque tá lá. Sacrifício. Tem que se sacrificar. Caso contrário... Né?
Ô, Silvio, o Danuca tá falando, né? Pra poder fazer isso, pra tirar o filho da camada 4, né? Pra conduzi-lo pra fora disso, o pai não pode estar na camada 4, né? E eu imagino que muita gente que esteja ouvindo a gente agora, talvez esteja se perguntando, será que eu tô na camada 4? Será que eu consigo conduzir meu filho pra fora? Em que camada? Como que eu tenho essa autopercepção de onde eu, como mãe, estou? Sabe? Porque eu imagino, você tem 5 filhos, tem 39 anos, né? Ao longo desse tempo, eu imagino que você tenha se desenvolvido muito e passado de uma camada para outra e se desenvolvido ali dentro. Como que você faz essa autoanálise, você como pai, para poder perceber e conduzir seus filhos? Olha, quem tem a experiência da paternidade, especialmente, né, marido e mulher, quando, né, conseguem permanecer juntos ao longo do tempo, com seus filhos, né, eles conseguem perceber com toda tranquilidade como o relacionamento do marido e da esposa afeta diretamente no comportamento dos filhos. Não só no sentido de fazer coisas boas ou de fazer coisas ruins, mas nas próprias emoções, nas inseguranças, na conduta do dia a dia. E eu acho que é um pouco intuitivo para os pais e para as mães de que a conduta deles diária é um catalisador do comportamento dos filhos, para o bem e para o mal. E isso, né, na minha vida sempre foi assim. Os momentos em que eu e minha esposa estamos super alinhados, que eu costumo falar, né, que marido e mulher são 2 frequências diferentes de rádio, FM e AM, né? Elas estão sendo transmitidas em ondas diferentes. Então, é preciso de um esforço para que essas ondas se encontrem naturalmente. Mas quando essas ondas se encontram, né, e o marido e a esposa realmente estão em unidade, é muito mais fácil, por exemplo, educar os filhos. Porque os filhos percebem que o pai e a mãe realmente estão unidos, são uma rocha e estão liderando aquela família. Agora, quando os filhos percebem, por exemplo, um clima de animosidade, uma tensão no ar, um tom mais ríspido daqui e ali, eles mesmos se desestruturam rapidamente, né? Você vê que a origem de muitos problemas educacionais está realmente nos pais, né? Eu não posso dizer um número aqui, mas eu diria que, em grande medida, o sucesso educacional está realmente na maneira como os pais se relacionam entre si e a própria concepção de vida que eles têm. Agora, então, voltando para a sua questão, naturalmente no meu dia a dia eu vejo como as minhas deficiências são pedra de sapato para os meus filhos, né? Então, uma falta de virtude num aspecto, um vício naquele outro aspecto. Você vai vendo como isso, ao longo dos anos, realmente vai moldando o comportamento dos filhos, né? Agora, o que eu costumo dizer é que quando nós temos a experiência da paternidade, né, o Danuca estava comentando isso, quando você pega o seu primeiro filho no colo, ali, né, no meu caso, né, minha esposa deu à luz ali a Helena, e aí a enfermeira colocou a Isabela no meu colo, tudo muda, você ganha um óculos de 3D, a sua vida ganha uma profundidade, uma perspectiva totalmente diferente, porque agora a sua vida não é só sua. Rompe com o individualismo assim instantaneamente. Se você aproveitar a oportunidade, você consegue avançar. Eu não conheço a teoria das camadas, mas se você pega esse gatilho, né, de perceber que a sua vida não é mais só sua e de que a felicidade do seu filho depende em grande medida do seu compromisso em se tornar cada vez melhor, desenvolver suas potencialidades, eu tenho a impressão de que você consegue desenvolver essas camadas com muita velocidade. Eu lembro quando eu saí da maternidade, a Isabela nasceu aqui no Hospital Santa Catarina, né, aqui na Avenida Paulista, e eu fui para casa pegar alguma coisa. Eu não me lembro do que eu fui fazer em casa, mas eu me lembro que foi, acho que, a primeira vez em São Paulo que eu prestei atenção no semáforo, no sinal amarelo. Porque para mim existe o verde e o vermelho. O amarelo é simplesmente vai logo aí que eu não tô vendo, entendeu? O amarelo é um Você verde já mudou disfarçado. instantaneamente a partir do momento nada, ninguém falou nada para mim. Legal. Eu vi o amarelo e eu freiei, eu tava ali em frente à rotatória ali do Parque Ibirapuera. Eu falei, eu preciso parar nesse amarelo porque eu preciso voltar. Agora eu tenho uma vida que não é... Não depende só de mim agora. Que não depende só de si mesmo, depende de mim, grande medida. Eu preciso voltar, né? Então eu preciso ser mais responsável.
E então, assim, quase que instantaneamente, você vê isso acontecendo com muitas pessoas. O cara que abandona a droga, que abandona cigarro, que começa a acordar cedo, que para de faltar no trabalho ou que chega no horário no trabalho, porque agora ele não pode mais perder o emprego, ele não pode mais morrer, não pode ficar doente. Alguém depende exclusivamente dele. Exato, a vida dele não é... Então, isso eu acho que é a perspectiva do sentido que os filhos trazem, né, na vida dos pais. Eu acho que para o homem, inclusive, Silvio, isso é muito mais instantâneo, porque a gente não gerou a criança, né? Sim. Então, quando a minha esposa ficou grávida, né? Ela passou por todos aqueles meses sentindo as mudanças corporais ali, né? Emocionais e tal. E a gente fica meio que, principalmente do primeiro filho, você fica ali sem meio que conduzindo, tá? E aí, como é que é e tal? E você fica meio além, assim, né? Alheio à situação toda. E quando eu peguei a minha filha nos braços, assim, eu falei, cara, agora é pra valer. Sabe? Porque parece que 9 meses se passaram, tipo, eu sabia que eu era pai, mas não é a mesma coisa. De quando eu peguei no braço, assim, eu falei, cara, agora eu preciso... Não posso passar na amarela. Agora existe uma vida antes da Joana e depois da Joana, sabe? Totalmente. Na minha vida, só pra eu terminar aqui, uma coisa que na minha vida foi determinante para o sucesso profissional que eu tive, e eu tive um sucesso profissional, graças a Deus, mas graças aos meus filhos. Por quê? Porque eu me casei com 22 anos, né, extremamente consciente do que estava fazendo, né, uma loucura na minha época. Né, todo mundo dizia, não, cara, você tem que curtir a vida, namora mais 10, 15, mora junto, enfim... E, não, cara, eu encontrei a Karen no meu checklist aqui de qualidades que eu estou procurando para a mãe dos meus futuros filhos. Ela tem praticamente todos. Eu acho que é uma estatística alta. Eu acho que assim, é um investimento super seguro, apesar de parecer agressivo. Retorno. Exato, tô vendo um ROI muito bom aqui. ROI positivo. Entendeu? Karen, nunca vi declaração de amor, mas... Não vou abrir mão desse passo aqui. Mas eu não tinha tempo a perder. Então, quando eu casei, né, a Isabela nasceu 1 ano depois do nosso casamento, mas eu queria ser um pai de uma criança que realmente viveria a experiência de ter pai presente. Então, eu não podia ficar boiando no emprego, passar o dia inteiro fazendo nada, perdendo o meu tempo. Ao mesmo tempo, eu precisava de um salário melhor, porque minha esposa trabalhava também fora e a gente gostaria que um dos dois estivesse em casa, porque foi a experiência que eu tive na minha casa. Minha mãe abandonou... Minha mãe tinha 5 faculdades, minha mãe colhia algodão na roça, ela casou com um vestido de casamento emprestado, ela era empregada doméstica, colocou o primeiro sapato com 15 anos de idade... E passou numa faculdade na Unesp, fez 5 faculdades. Então, assim, imagina uma pessoa que saiu do zero... 5 faculdades na Unesp, era uma excelente professora. E um dia ela chegou em casa e o meu irmão mais velho estava chamando a empregada de mamãe. A minha mãe renunciou tudo pelo meu filho. Né? Renunciou tudo pelo filho dela, pelo meu irmão, né? Eu cresci com esse exemplo e eu cresci com esse ideal. Cara, isso foi tão bom aqui pra gente, eu gostaria de dar esse privilégio. Não digo que é algo que possa ser dado por todas as famílias, mas se eu puder, eu quero fazer isso. A Karen estava de acordo. Eu falei, então eu vou dar um gás, eu vou ser o melhor que eu puder no meu trabalho para a gente replicar isso em casa. Então, eu preciso de um aumento urgente. Então, eu vou ganhar prêmio, eu vou me destacar, eu vou ter uma ética assim espetacular, profissional. E aí as coisas foram acontecendo ao longo dos anos. Aí... em poucos meses eu consegui um aumento, minha esposa, o aumento era exatamente o salário da minha esposa, ela conseguiu vir para casa, ficar com a Isabela. E então as coisas foram acontecendo. Por isso eu costumo dizer, eu não fiz os meus filhos me fizeram. Né? E nesse sentido, realmente, eu acredito que a experiência da paternidade, da maternidade, para uma pessoa... que não seja muito sociopata, assim, uma pessoa relativamente normal, ela já vai ter uma motivação transcendental para se tornar a melhor versão de si mesmo. Que relato maravilhoso. Pro Silvio foi o sinal amarelo, né? Para mim foram as ondas, né? Porque eu sou surfista desde molequinho, né? Meu filho também. E eu pegava onda grande. O Noah nasceu, eu fiquei cagão. Comecei a pegar onda só pequenininha. Mas não, esse mar tá muito grande, é melhor não. Jacarezinho. Fiquei mó cagão. De Big Rider pra berrequeiro. Aquelas ondas de piscina, sabe? Aquelas piscinas que tem onda, tipo, automática. Sabe?
Mas engraçado, vocês dois, então, tiveram essa experiência reveladora e usaram isso, e o Arthur tá nesse processo agora também, né? A Joaninha tá com 5 meses. Vocês 3 tiveram, então, esse processo de usar a paternidade, e as esposas também, né? Certamente, porque esse processo é conjunto, pra crescer, né? Então, vocês usaram isso pra crescer. Sim. O Danuca atende em consultório, né? Então, Danuca, para que você cresça, você tem que olhar para si, né? Então, olhar para si e perceber, bom, onde estão minhas debilidades para que eu possa desenvolver isso aqui pro meu filho, para eu ser um pai melhor, mas não para eu ser uma pessoa melhor para mim mesmo. Então, é um bom jeito de sair da quarta camada também, desse autocentrismo, né? Eu não vivo mais só para mim. Mas isso é o que aparece lá no seu consultório? Esse é o tipo de preocupação? Eu quero ser melhor? Não, nunca. Nunca. Com raríssimas exceções, né? A culpa sempre é do filho, a culpa é do maridão, a culpa é da esposa. Né? Nunca ninguém chega para mim e fala, olha, eu queria passar por um processo clínico aqui, de filosofia clínica, de orientação filosófica, para ver onde que eu estou errando. Né? Eu queria entender qual é a minha parcela de responsabilidade. Né? Mas falávamos, né? Se você chega assim numa clínica, você não precisa de clínica. A clínica é exatamente para ajudar você a colocar um foco, né? Falar, caramba, eu tô querendo que o meu filho desenvolva uma virtude que eu não tenho. Né? E os filhos, eles olham muito pra gente. Não tem outra maneira da gente aprender, a não sei imitar. Né? Não tem, e daí a sabedoria da Bíblia, de novo, em Provérbios, né? Ensina teu filho no caminho. Né? E não o caminho. Muitas pessoas pegam a citação errada, ensina o caminho, e mesmo quando for velho, ele não se desviará. Eu vou usar isso na aula de preposições, com certeza. Isso é a diferença da preposição. Não é o caminho. Fala, vai por ali, filho, caminho. vai por ali. Fala, vem comigo, filho. Sim. É isso. Vem comigo, né? É no caminho. É possível que eu, como mãe, me forje no caminho. Então, na verdade, esse é o único caminho, né? Claro. Que você vá se forjando no caminho. Mas, Danuca, como que a mãe faz isso? Como que o pai faz isso? Tô falando isso porque eu tô tentando pensar na pessoa aqui, ó. Nós estamos num papo elevado, nós estamos num papo filosófico. Eu tô pensando na pessoa que tá no carro ouvindo esse podcast, sabe? E ela tá assim, cara, eu trabalho feito um louco. E minha esposa também trabalha feito uma louca. E a gente quer dar condição de vida pro filho. O filho já tá numa escola, não faz homeschooling, por exemplo. Eu não sei por onde começar a fazer um homeschooling. Eu não sei adaptar minha vida para isso. Eu olho para as virtudes, por exemplo. Eu olho para prudência, para justiça, para coragem, para temperança, por exemplo. Será que eu sou uma pessoa bem temperada? Será que eu sou uma pessoa corajosa? Eu imagino que essas sejam questionamentos que um pai se faça o tempo inteiro, que uma mãe se faça. Para que eu me forje no caminho, como mãe, como pai, para que eu seja um bom filho, o que eu hei de fazer? Sabe? O que eu passo para uma pessoa que quer não só desenvolver as virtudes dos filhos, mas percebendo que ela tem que fazer isso pelos filhos, desenvolver em si mesma? Como que ela caminha para esse rumo de autodesenvolvimento? Tá. Eu acho que hoje a única forma é estudar. Os pais precisam estudar para ser pais. Ah, mas não era assim. Tudo bem, mas as famílias eram enormes. As famílias eram enormes, né? Você ia aprendendo por tradição, você ia aprendendo por imitação. Você tinha a presença muito mais assídua dos avós. Se você paria o seu primeiro filho, tua mãe falava, esse eu educo, os próximos você faz igual. Né? A avó educava o primeiro filho. Né? E você ia pegando um pouquinho de virtude de todos os agregados ali. Do tio, que era mais presente, do irmão mais velho. Hoje em dia as famílias estão pequenininhas, né? São famílias raras, as famílias como do Silvio, como do Ítalo, são raríssimas. A família está extremamente pequenininha, né? É o pai, é a mãe, né? E é um filho, e olhe lá. Não tem infelizmente, às vezes um labrador, né? Nem às filho, vezes, um às labrador. Vezes só o pet, né? Às vezes só o pet. Uma né? planta. E daí, assim, tem que estudar. Tem que estudar. Porque a tradição ela está sendo cada vez mais corrompida. Daí a importância de movimentos como o Brasil Paralelo, como a Escola da Família, né? Como o Instagram do Silvio, falando, olha, tem um caminho, tem um caminho. Então o pai vai... A gente estuda para tudo. Né? A gente estuda para falar inglês, e são 4, 5 anos para falar fluentemente. A gente estuda para aprender a cozinhar. Você tem que seguir uma receita, né? Tem faculdade de gastronomia. A gente estuda para ser médico, 8 anos. Por que você não estudaria para ser mãe?
para ser pai. É a coisa mais importante, né? Do desenvolvimento humano, né? Não, o instinto vai me guiar. Ok, a gente tem instinto, mas por que nós somos seres humanos? Porque a gente vai além do instinto, né? Esse negócio que você falou de estudar, as pessoas hoje em dia elas falam que a gente tem um tempo de estudo e aí depois, eu vou trabalhar. Né? Como se os estudos acabassem. Eu terminei a faculdade e acabou o tempo dos estudos. Mas os estudos não terminam, né? Até porque quando você faz uma faculdade, o tempo está mudando, a vida muda o tempo todo. As respostas de hoje não servem já para os problemas de amanhã. Né? Claro. Então você tem que estar sempre em constante aprendizado ali, estudo, né? Isso é muito interessante, isso que você falou. A gente falou do Olavo, das 12 camadas, né? Ele tem uma definição de filosofia que é belíssima, né? Ele fala, filosofia é a busca da unidade da tua consciência na unidade de todo o conhecimento que você angariou ou vice-versa. Ou seja, você vai tendo os teus conhecimentos, esses conhecimentos eles se tocam, você precisa entender aonde que eles se tocam, todo esse conhecimento ele vai estar armazenado na tua consciência, que é a tua unidade, que é a tua integridade como ser humano, mas a sacada do Olavo é colocar a busca na frente da definição, que assim, sabe quando vai acabar? Nunca. 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 Jamais. Se pra ele não acabou, né? Jamais. Mais coisa. Pra ninguém aqui acaba, né? Pra ninguém acaba. É uma busca constante. Agora, vamos combinar. O Silvio tá falando de formar o imaginário. Ele falou agora há pouco. Pra eu formar o imaginário com obras clássicas, eu tenho que ler obras clássicas. Para eu estudar, ver a escola da família, ou seja, eu tenho que tirar um tempo e fazer isso. Então, eu preciso realmente... É difícil. Não é um caminho fácil, né? Não. Então, ser um bom pai, ser uma boa mãe, não é um caminho fácil. Por que eu tô falando isso? Porque hoje, quando a gente conclui que é difícil, a gente falava isso agora há pouco ali na cozinha, né, Silvio? Sim. Tem 1000 coisas que podem me tirar disso. Então, se é difícil, eu tenho um tablet maravilhoso para colocar uma galinha pintadinha aqui pro meu filho ficar assistindo eternamente. Ou eu posso ligar no YouTube Kids, deixar o meu filho assistindo Felipe Neto, por exemplo, né? Com aqueles vídeos com uma restrição de idade muito pequena, ele falando aquele tanto de bobeira. Aliás, pra quem tá escutando aqui, vale a pena. Depois vocês joguem na internet Dossiê Felipe Neto. Dossiê é uma coisa assustadora. Foi um compilado de trechos que o Nicolas Ferreira, aquele vereador, que inclusive estará conosco, que o Nicolas Ferreira fez de vídeos, de parte de vídeos do Felipe Neto, que é uma coisa estarrecedora. Estarrecedora mesmo, do tipo, de ele falar... Até parênteses aqui, porque acho que vale a pena falar isso. É tão absurdo. Ele fala assim, esse negócio de virgindade, ímen é só a pelezinha. Você não precisa ficar segurando isso pra sempre, não. Você pode entregar isso aí a hora que você quiser, que isso não é nada. Isso aí é uma construção social. É um vídeo que não tem restrição de idade, sabe? Então, quer dizer... Mas é mais fácil entregar um tablet, né? Como que é essa decisão de falar, cara, é difícil, mas se é difícil, então é pra mim, sabe? Se é difícil, então eu pego o negócio pelo chifre, ô Silvio, porque você fez esse caminho, né? Assim, primeiro, a gente precisa entender que existem bens humanos que são fáceis. Por exemplo, eu tô com fome, né? Não tô numa ilha, eu tô em casa, tenho uma geladeira, eu vou lá, abro e sacio aquela fome, que é uma necessidade de manutenção da minha sobrevivência. Isso eu conquistei um bem que é relativamente fácil. Agora, nem todos os bens são fáceis. Existem bens que são árduos, são bens que são difíceis. Mas não é porque eles são difíceis, são árduos, que eles não são necessários. Eles são necessários e inclusive, a vida em sociedade, a vida em comunidade, ela depende de pessoas que arregaçam as mangas todos os dias e vão à luta de bens que são árduos. A gente manter uma sociedade ordenada, organizada, é um bem árduo. Por que muitas pessoas se metem na política com boas intenções, sabendo que eles vão ser culpados das mudanças climáticas, de corrupção, se teve atropelamento na Avenida XPTO, com a Faria Lima? Quer dizer, hoje você entra na vida política, você vai ser acusado de ser farinha do mesmo saco, de fazer parte de uma oligarquia. Uma pessoa que entra hoje para a vida pública, ela tem que estar preparada para ser acusada e levar a culpa de tudo que acontece de ruim no mundo, né? Por que alguém faz essa decisão? Por que alguém toma a decisão, por exemplo, de ser professor na escola pública? Essa pessoa está indo para o martírio, porque ela está indo lá para cuidar, muitas vezes, de filhos que foram abandonados pelos seus pais, que pensam que a escola é
um armazém de criança, então eu vou deixar meu filho na escola e vocês se viram, e eu quero meu filho de volta em casa já de preferência penteado, tomado banho e comido, né, alimentado. Se você quiser ir para a administração pública, né, você vai ser acusado também de 100 mil nomes. Quer dizer, se você parar para prestar atenção, os bens do qual dependem a expansão do bem comum, a organização da sociedade, ela depende de pessoas que vão atrás de bens que são difíceis, bens que são muito árduos de se conquistar. Então, a educação, ela é um desses bens que são difíceis. Ela não se dá naturalmente. A criança, ela nasce e ela está lá como, assim, ela está na sua versão 0, né? Ela precisa aprender tudo, precisa aprender a andar, falar, se higienizar. Por exemplo, você está com uma filhinha de 5 meses, né? Ela já pode aprender 4 virtudes já, que são os 4 hábitos básicos, né? Então, ela já pode ir aprendendo o hábito da ordem, cada coisa tem o seu lugar, cada evento tem o seu momento. Ela pode aprender a virtude da higiene, ela pode aprender a virtude da boa alimentação, comer de tudo, né? Sem restrições. Ela precisa do hábito do sono, ela precisa saber descansar, o horário de descansar. Então, com 5 meses de idade, ela já consegue ir aprendendo 4 hábitos, porque virtude nada mais é do que hábitos bons que realizam o ser humano e que estão em conformidade com a sua racionalidade, né? E portanto, mas eles são difíceis. Sim. Agora, lidar com as consequências dos vícios é muito mais difícil. Muito excelente. É muito mais difícil. Se você não ensinar o seu filho a dormir, não ensinar o seu filho a se higienizar, a se alimentar e a ter ordenação, você vai ter que lidar com vícios muito mais problemáticos. Então, assim, a vida é difícil e realizar a vida humana é muito mais difícil ainda. Agora, não é porque é difícil que eu desisto. E aí, para isso, existe a virtude da fortaleza. Para isso, existe a coragem. Esse bem é árduo, mas é um bem realizável, necessário, da qual depende a minha realização, da minha família, da minha comunidade. Então, eu vou atrás. E por isso, você vai ver os pintores pintando a virtude da fortaleza sempre com escudos, com espadas, com couraças. Não porque eles vão matar outros, mas porque eles vão matar o seu instinto de sobrevivência, o comezinho, sabe? O famoso... aquele espírito de sobrevivência na sua própria zona de conforto, né? Então, os pais precisam entender que a instituição familiar, ela é uma grande obra, ela não é algo trivial. A paternidade, a maternidade é uma grandíssima e nobilíssima obra e, portanto, ela vai precisar de fortaleza dos pais. Os pais vão precisar arregaçar as mangas e trabalhar e enfrentar os seus medos. Mas por quê? Porque existem bens árduos da qual depende a realização da vida deles. Né? Eu não estou falando para os pais serem temerários, não é ir atrás de dificuldade, não é ir atrás de problema pelo problema. Sim. Pessoa que escala um edifício para tirar selfie, entendeu? Quer dizer, eu estou buscando um bem que é árduo, não, eu estou buscando só adrenalina. Sim. Não é isso. Agora, um bem árduo, um bem talvez mais árduo de todos, seja esse realmente formar uma pessoa na sua melhor versão. E aí os pais são chamados a esse desafio. Só que para isso a pessoa precisa conseguir fazer esse exercício mental de antever os benefícios de se preservar esse bem. Entende? Eu quero dizer, tipo assim, vai ser difícil agora, mas a alternativa é pior. Se eu não fizer isso, Mas para isso eu preciso ter essa capacidade de imaginar os possíveis cenários lá na frente. E isso é uma atividade racional que está muito afastada, e o Danuka fala muito isso no curso, né? E fala muito isso na vida. Tá muito afastada do que a gente faz hoje em dia. Hoje são os prazeres imediatos. Sim. Hoje a gente vive uma... Eu não sei se... Bom, apesar de que... Aprendi isso com você, inclusive, Danuka, que os tempos não é uma progressão sempre, a gente não está sempre em desenvolvimento. Existem épocas em que as virtudes morais são mais desenvolvidas, épocas que são menos... Eu acho que a gente está na época da parte do menos desenvolvido, né? Embora muito desenvolvido em termos de tecnologia. Mas quer dizer, a gente vive hoje um tempo, então, de facilidades.
Eu quero aquilo que é gostoso, eu quero o meu prazer imediato, eu quero me divertir com as minhas amigas. E aí, quando eu tô sofrendo aqui, né? E era a hora de eu desenvolver a minha fortaleza aqui, entender aquele sofrimento. Aí vem a amiga e fala assim, foi livramento, como bem disse o Silvio, né? Vamos pra festa, vamos beber, vamos curtir a vida. Então, fazer esse caminho que o Silvio tá propondo, na verdade, este sim é o ato de resistência, né? Dentro da sociedade em que a gente vive. Uma sociedade em que casamento, casa e descasa, assim, na velocidade da luz, né? Principalmente descasa, né? Na velocidade da luz. Como se o casamento fosse um simples casamento fosse, acordo rapidinho ali. Um acordo rapidinho que você faz, desfaz. Quantas vezes a gente fala, eu tô casando, mas se não der certo também divorcia. Que tem? Você não casa para durar, né? Sempre prevendo o que eu quero agora, que gostinho vai ser bom agora. Então, assim, não é, Danuca, isso é agir como o Silvio tá falando, é estar na contramão do que se percebe socialmente hoje. O Silvio tava falando, eu tava pensando aqui em fazer um relato confessional aqui para vocês. Né? As pessoas muitas vezes não meditam na morte e nem no envelhecimento. Sim. E acabam sendo presas desse movimento da busca do prazer. Mas a verdade é que assim, um cara como eu, ele já está valendo bem menos no mercado estético. Né? Eu olho para mim no espelho, né? E, cara, já tenho rugas, né? Não, o Danuca tá gatinho, tá gatinho. As mulheres não olham mais pra mim. Eu posso falar. As mulheres não olham mais pra mim como olhavam quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 25 anos, né? E o envelhecimento vai chegar pra todo mundo, né? E é bacana você parar pra pensar assim, se eu não for fiel, se eu não amar verdadeiramente a minha esposa, eu vou envelhecer sozinho, né? E a gente pensa no feminismo, por exemplo, né? Esse feminismo radical. O empoderamento feminino hoje, pelo viés do feminismo radical, é copiar tudo de mais escroto que o homem já fez na vida. Todos os vícios do homem, Se o homem que faz, é uma coisa que ele precisa fazer transcender, é o que o feminismo quis absorver para falar, agora eu sou empoderada, eu sou livre, né? E eu falo com muita culpa e com muita vergonha que lá atrás eu já traí. Já traí companheiras minhas. Com muita vergonha. Mas eu não lembro de ninguém na minha trajetória de educação sentando comigo e falando, vem cá, moleque, você sabe o que é fidelidade? Sim. Ninguém falou. Meu pai não falou comigo. Minha mãe não falou comigo. Meu avô não falou comigo. E os amigos que eu tive só me estimulavam a fazer isso. Só me estimulavam. Aí, num determinado momento, sabe-se lá por quê, eu amadureci, porque eu fui tendo mestres e pessoas que falavam, cara, você está se comportando como um bicho. E daí a gente lembra do Aristóteles. Você tem a alma dividida em 3 partes. Você tem a alma que é vegetativa, né? E nós temos isso, eu estou digerindo um pãozinho de queijo agora e nem sei que estou fazendo isso. Eu sou como uma planta. Você tem a alma sensitiva, né? Mas bicho também sente. Mas você tem uma alma intelectiva. Você tem uma alma que é capaz de chegar e falar, eu vou contra os meus desejos, né? O homem verdadeiramente livre é aquele que decide ir contra os seus desejos. Não que todos os desejos sejam ruins, claro que não. Né? Mas se você for de desejo em desejo, você é um bicho. Sim. Você é um porco, você é um tatu-bola. Né? Então hoje, com muito orgulho, eu falo para vocês, meu filho, se depender de mim, não vai incorrer nos erros que eu incorri. Porque eu chego para ele e falo, cara, você não tá namorando, você tá dando um beijinho aqui, dando um beijinho ali. Se você escolher uma menina para namorar, seja homem, seja fiel. Seja fiel, porque só assim a tua humanidade vai se manifestar. Caso contrário, você vai ser um bicho. É uma forma dele olhar para aqueles desejos, porque desejo todos nós temos. Sim. Mas é uma forma de você olhar para aquilo e falar, cara, isso não é certo. Sim, isso não é certo. Né? E assim, se existe... Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Hoje tem Viagra para o corpo, não tem para a alma. Para a alma não tem. Né? Um vovô de 80 anos, ele toma ali um azulzinho, ele vai conseguir ter uma vida sexual plena com a vovó ainda. Né? Mas se a alma não se desenvolver, não tem como, não vai ter azulzinho. Né? E o que é mais maravilhoso é depois de um abraço erótico com a tua esposa, você olhar para ela e falar, eu consigo passar a noite inteira conversando contigo. Nossa, que coisa mais linda.
Gente, antes de continuar, só para avisar que já comecei meus trabalhos aqui. Então temos aí, sirvam-se à vontade. Pois é. Vocês prefeririam um café? E eu acho que eu tomaria um café. Danuca? eu vai, também, eu vai de vou de café? cafezinho. Nada contra Nossa, eles a estão Heineken. tão acanhados. Nada contra a Heineken. Eu vou de cafezinho. Mas é que se eu Eles exagerar estão na Heineken acanhadinhos. aqui, eu desvio rapidinho. Mas quando a gente terminar aqui, a Tá gente bom. vai dar eu aceito um cafezinho também. Obrigado. Eu vou. Não que você não esteja certo. Na verdade, nós três estamos errados. O único certo é que meu juízo moral está me dizendo isso. Eu tô me sentindo meio excluído aqui. Não, mas Você é muito mas certo. vocês podem tomar cerveja, porque vocês já anotaram aí as perguntinhas no papel. E nós dois aqui não temos papelzinho para dar verdade. resposta. Vê se vocês verdade. precisam de algum script. Olha essa aula que nós estamos tendo aqui, pelo Mas amor a gente de estava Deus. falando, né, Lara, a respeito de toda essa questão da frustração também, que eu acho que é um ponto que eu queria só voltar a tocar, que hoje em dia, né, dos prazeres imediatos, dos pais, né, que não se desenvolveram a ponto de passar essa educação também para os filhos, né? Então hoje os filhos não podem sofrer o que os pais sofreram. A gente está numa fase do mertiolate que não arde, né? Na fase do que eu chamo de geração plástico bolha, né? Então a nossa geração, né, principalmente a minha e a próxima, né, depois da minha, é aquela geração que toma uma dura do patrão e aí vai choramingar no Twitter, tá entendendo? É a menininha que, tipo, chega e recebeu sabe, uma cortada um pouco mais forte. Machismo tóxico. Exato. E a sociedade patriarcal, tá entendendo? E eu queria que a gente pudesse trazer um pouco isso para debate, porque eu acho que é importante, assim, né? Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos, né? Eu fiz um técnico e eu achei que foi a melhor coisa do que eu fiz, assim, porque eu já entrei no mercado de trabalho. Então, no início, eu era muito jovem e tal, mas eu tomei certas duras ali, engoli certos sapos. No início eu não entendia, mas eu aprendi que há uma hierarquia ali, assim como há uma hierarquia na família também, né? Sim. Tipo, o pai, ele não tá no mesmo nível hierárquico do filho, né? Tem um respeito ali também. Isso. Assim como tem um respeito com o chefe, né? Você pode gostar muito do seu chefe, mas ele tem uma posição ali que ele pode te cobrar, porque você está sendo pago para isso, né? E as pessoas hoje em dia, elas não entendem muito isso. Eu sinto que elas não podem se frustrar por nada. Hoje em dia, qualquer coisa é problema dos outros, é problema do meio externo, nada é comigo, né? Não pode acontecer nada comigo. E a grande vantagem é que os problemas externos hoje têm nomes, e esses são nomes validamente, assim, aceitos universalmente. Então, hoje o problema é do machismo tóxico. Sim. O problema é do Quando não é isso, é do governo. Do patriarcado, do governo, é do governante X. Nada é Então, comigo. Nada é comigo. Então, ó, diante de uma frustração, tem duas coisas pra fazer. Ou eu vou recorrer a esses nomes genéricos, que eventualmente podem até ter uma parcela de culpa, ou eu vou olhar pra dentro e falar, o que eu vou fazer comigo? Que efetivamente é a única coisa que eu vou conseguir mudar. É um pouco do que o Jordan Peterson fala, né? Do tipo, você reclamar do mundo, Sem mas arrumar você nem sua arrumou. cama. Exato. Não Que é arrumou pra a quarto. dimensão material. O Danuca até falou isso. Literalmente, a dimensão literalmente material, né? Aquela coisa de organizar a sua roupa. Tá tudo bagunçada, seu quarto, sua cama, suas coisas. Em E vez é uma de coisa que ocupar. você vê muito também na clínica, né? Às vezes as pessoas chegam pra você, né? E com várias demandas, só que elas acabam não olhando também pra elas, né? Aquilo que você comentou. Sim, a clínica tem como função exatamente isso, né? Com muito carinho, legitimando o sofrimento. Porque o fato de uma pessoa estar na camada 4 não significa que ela não está sofrendo. Ela está sofrendo. É o pior tipo de sofrimento, exatamente. né? Ela é invadida, o plexo dela é invadido o tempo inteiro pelo mundo, né? Exatamente, é o pior de todos, porque ela se atribui o direito de ser paparicada pelo planeta Terra. Ontem, ou antes de ontem, eu respondi um stories de um rapaz que estava falando assim, eu não vou à missa porque eu não me sinto bem na missa. Principalmente porque a Igreja Católica quer incutir em nós a culpa. Eu acho horrível aquela parte da missa, por minha culpa, minha própria culpa. E daí você vê o nível que chegou, né, o ensandecimento das pessoas. Elas querem ir na missa para ser gostosinho. Sim. Né? A missa é para você encarar as tuas misérias de frente.
É para você ver uma homilia ali e falar, cacete, meu, quanta merda que eu tô fazendo, tô me sentindo culpado. Culpa é uma emoção civilizatória. Cara, se você não sente culpa, o mundo tá ferrado. Porque quando você sente culpa, você tá olhando para dentro, com o espelho da prudência, e tá falando, tem alguns valores meus que eu mesmo maculei, eu mesmo feri. Né? E toda a culpa pressupõe, né, uma história que você identificou, mas tem uma ação. Qual é a ação? Cara, é a desculpa, é o perdão, é corrigir as merdas que você fez. Né? E a missa serve para isso. Fala, meu, olha o que você está fazendo. Agora o cara quer ir na missa para sair de lá super bem. Para ouvir um show de K-pop na missa. Exatamente. Nossa, foi demais, né? Aumentou minha potência. Não, tua potência tem que cair ali, cara. Para você ter coragem de olhar para você, fortaleza e falar, tem algumas coisas que eu preciso corrigir. Né? E essa é a loucura. As pessoas querem ir na igreja, na missa, serem bem tratadinhas, né? E o padre fala, você é maravilhoso, você é lindo, a culpa não é tua, a culpa é da tua mãe, a culpa é do Lula, é do Bolsonaro, a culpa é de todo mundo, menos sua. É exatamente isso que acontece com 99% dos partilhantes que eu atendo, que é o nome que a gente dá ao paciente na filosofia clínica. Ele chega sem nenhum tipo de visão daquilo que ele precisa fazer para se dar bem, para crescer, para evoluir, para amadurecer. Mas se bem conduzido, gradativamente ele vai percebendo isso e vai fazendo a correção de rumo. Eu acho, assim como o próprio professor Olavo de Carvalho, que o indivíduo camada 4, ele só sai da camada 4 mediante ajuda psicoterapêutica. Não tem como não sair. O cara chega 40 anos na camada 4, ele vai precisar fazer uma psicoterapia e ter coragem para enfrentar suas próprias misérias. Ou talvez por uma dor muito grande, e que depois ele vai tentar sanar na espiritualidade, né, no cristianismo, né, e amadurece pela dor. Sabe, pegando um gancho aqui, Danuca, tem uma música do George Harrison que eu gosto muito, que ele diz, né, que se você não sabe para onde você está indo, qualquer estrada te leva lá. Né? Eu acho que isso é um problema muito grave da nossa época, uma época, né, que, enfim, desde aí do iluminismo, que introduziu um aspecto, um elemento exacerbado de subjetivismo, né? Então, eu posso, né, como eu penso, logo existo. Então, o fundamento do conhecimento, ele está calcado nas minhas percepções, nos meus sentimentos. As pessoas acabam, no fundo, muitas vezes, perdendo o parâmetro da própria realidade, de si mesmo e ao seu redor. Porque, no fundo, por essa premissa, nós somos ilhas. Eu posso até dialogar com você, mas eu da minha ilha e você da sua ilha. Você pode falar do que você sente, da maneira como você percebe o mundo, mas isso é teu, é a tua verdade, a tua realidade, né, calcada na tua percepção do teu penso, logo existe. Então, a realidade deixou de ser compartilhada, houve uma grande quebra, uma grande ruptura nesse sentido. Então, você tem aí o fenômeno do individualismo, desse subjetivismo muito grande. Então, a realidade é aquilo que eu sinto. Assim, porque o que eu sinto é algo mais fácil de perceber, né? Então, aquilo que eu sinto também é mais fácil de compartilhar com o outro, né? Se eu dou um soco no Danuca, ele vai sentir uma dor. Se ele me bater, eu vou sentir uma dor. Aqui eu tenho um nível de compartilhamento que parece que, para o homem pós-moderno, ele é mais seguro, né? O compartilhamento intelectual, ele é mais... árido. Ele é mais árido e ele é envolto de um certo ceticismo. Mas no nível sensorial, não. No nível sensorial, nós mais ou menos nos dialogamos, nós conversamos. Então, aí você tem essa supervalorização dos sentidos, né? Os sentidos têm um papel na realização da vida humana, mas os sentidos... o ser humano reduzido àquilo que ele sente, ele não é muito diferente de um animal. Ele é menos humano, ele é menos humano. E aí tem essa dificuldade de fundo que eu dizia ali, né, por esse gancho dessa música do George Harrison. Né? Se eu não sei para onde eu estou indo e de onde eu estou, qualquer estrada me leva lá. Então, quem é a pessoa humana? Qual o fundamento antropológico? Quem sou eu? O que é essencialmente a pessoa humana para que eu possa desenvolvê-la ao seu melhor patamar, à sua melhor potência? Se eu não faço a resposta de quem
é a pessoa humana, como eu serei capaz de encontrar parâmetros para realizá-la? E ninguém se faz essa pergunta, né? Então, a gente vai ver no mercado de trabalho, em muitas esferas humanas, instituições humanas, por trás de práticas, de regras, da própria identidade daquele grupo, você vai ver uma premissa de uma pessoa que ela está reduzida simplesmente àquilo que ela sente. Então, é complicado, porque depois as pessoas vão chegar, né, na clínica do Danuca e procurar ajuda, e elas se veem como um receptáculo de estímulos. Né? Ela é o acúmulo do que fazem a ela, do que ela sente. Então, aqui acho que é um trabalho fundamental dos pais, né, e de formadores, de realmente de ampliar a inteligência das pessoas e mostrá-las que o horizonte de realização humano ele é muito maior do que simplesmente aquilo que a gente pode sentir, né? Então, o Aristóteles ele vai dizer não só, né, essas três almas, né, do ser humano, mas ele vai falar também dessa tripla inteligência que o ser humano tem, né? Então, no aspecto da intelecção, que só nós seres humanos temos, ainda lá nós conseguimos ver 3 tipos de inteligência. Embora seja uma única inteligência, nós conseguimos ver uma inteligência que ela é teórica, uma inteligência que ela é técnica ou poética e uma inteligência que é prática. A inteligência teórica é a nossa inteligência conhecendo a realidade, algo que os animais não podem fazer. A nossa inteligência técnica é a nossa inteligência alterando a realidade conhecida. Então, por exemplo, a minha inteligência teórica descobriu, pelo seu conhecimento teórico, ela descobriu, por exemplo, a realidade das ligas metálicas. Né? Um químico, por exemplo, descobriu isso. A inteligência técnica vai transformar aquilo numa chapa metálica, numa placa, num celular, num carro. Né? Nós estamos aqui hoje graças à inteligência teórica e inteligência técnica, que foi capaz de vislumbrar, né, mecanismos de transmissão de som, de áudio, as telecomunicações. Isso é algo que nos fascina e que a nossa sociedade valoriza muito. A inteligência teórica, a gente premia as pessoas todos os anos com um prêmio Nobel em várias categorias. Nós destinamos orçamentos cada vez maiores para a educação, para universidades. A gente valoriza a inteligência teórica, a gente valoriza muito a inteligência técnica, mas Aristóteles diz que existe ainda uma terceira inteligência. E essa, infelizmente, ela foi completamente esquecida, que é a inteligência prática. A inteligência prática é aquela inteligência que ela atua na realização do dia a dia da pessoa por meio das virtudes. Então, enquanto na inteligência teórica eu conheço, na inteligência prática eu transformo, na inteligência técnica eu vou transformar, na inteligência prática eu vou decidir as minhas ações. Então, eu estou falando de conhecer, de fazer e de agir. Então, são 3 frentes da nossa inteligência que precisam ser desenvolvidas o tempo todo para que a gente consiga realmente dizer: estou me portando como um ser humano e não como um bicho. E aí a grande dificuldade, porque nós vivemos uma época em que valoriza bastante a inteligência teórica, a inteligência técnica, nós somos vidrados por essas 2 inteligências, mas a inteligência prática, que está calcada no campo das virtudes, do comportamento acertado, em conformidade com a dignidade humana, que se dá por meio da ética das virtudes, essa infelizmente foi totalmente descartada. E aí por isso você vê pessoas que têm PhD em uma série de disciplinas e assuntos, e são pessoas deprimidas, frustradas, pessoas que cometem suicídio. Elas desenvolveram a sua inteligência teórica muito bem, os animais não podem fazer isso, mas você não é só a sua inteligência teórica. Aí você vê pessoas, por exemplo, grandes empreendedores que não estudaram, mas que, o cara é um Midas, onde ele põe a mão, ele faz ouro. Sim. O cara que tem uma empresa, 2, 3 empresas, o cara que conseguiu ter muito sucesso tecnicamente, que desenvolveu patentes e tecnologias, mas é uma pessoa frustrada e que se mata porque não alcançou. Por quê? Porque a inteligência humana, a vida humana, não é só inteligência técnica também. Agora você vê pessoas que não têm estudo, analfabetas funcionais, ou, enfim, né, disfuncionais mesmo,
você vê pessoas que tecnicamente são desastradas, que não conseguem, né, recortar um papel com tesoura simples, não conseguem fazer um desenho, não conseguem fazer grandes coisas, mas são pessoas felizes, são pessoas que contagiam o seu ambiente. Virtuosas. Porque são pessoas que desenvolveram inteligência prática, são pessoas que, às vezes, né, aprenderam dos seus avós, dos seus pais, dos antepassados, como se comportar naquela situação, como pensar antes de decidir. Então, são pessoas que acumulam decisões humanas e corretas ao longo da sua vida, então eles vão tendo uma vida feliz. E aí o papel fundamental, por exemplo, de iniciativas como aqui do Brasil Paralelo e de outros núcleos de formação que existem por aí, de ajudar as pessoas a descobrir, caramba, eu não sou nem só vegetativo, nem só sensitivo e nem só intelectivo. Dentro do intelectivo eu também sou teórico, eu posso conhecer, eu posso fazer as coisas, inteligência técnica, mas eu preciso também agir. Eu preciso... E isso é muito importante, as pessoas entendam que o campo das virtudes não é um campo discursivo. Eu vou precisar ler para aprender, vou precisar ouvir uma palestra para aprender, mas eu só posso dizer que eu sou ético, que eu sou plenamente virtuoso e humano se eu estou praticando aquilo. Eu posso ser um excelente conhecedor do assunto, do campo da ética das virtudes, por exemplo, e ser um canalha, né? Então, conhecer não basta, eu vou precisar viver. E aí é uma coisa maravilhosa, porque isso abre um campo de possibilidades para todas as pessoas. Eu, como publicitário, eu tenho lá um código de ética publicitário. Médicos têm um código de ética médico. Às vezes as pessoas pensam que a ética ela está reduzida só às pessoas que estão vinculadas a alguma organização profissional. Mas não. Se eu entendo que todo ser humano ele é composto, né, de uma inteligência que pode conhecer as coisas, pode transformar as coisas, mas pode agir bem, e isso então implica a todas as pessoas, do padeiro, a pessoa que mora na rua, porque eu sou ser humano, eu sei quem eu sou, então eu sei para onde eu devo ir, não é qualquer estrada que vai me levar lá. Que lindo, Silvio. Eu lembrei agora de um trechinho do filme do Morgan Freeman, eu não sei se foi aquele que ele faz o papel de Deus, mas ele está falando com uma moça, né? Ele fala, quando você pede justiça para Deus, ele não vai te dar justiça, ele vai te dar a oportunidade de ser justo. Quando você pede coragem, ele não vai te dar coragem, vai te dar a oportunidade de você ser corajosa. Então é bem isso, né? Ninguém vai ser corajoso porque está estudando um livro sobre a virtude da coragem, né? E assim com tudo, né? Tem que agir, né? Tem que agir para desenvolver o hábito, né? E eu acredito que essa ação demanda também uma certa criatividade, no sentido de... É uma reflexão que eu queria trazer para debate aqui, que hoje em dia, as escolas, acho que não só hoje em dia, mas as escolas principalmente são um veículo assim, de que acabam minando a criatividade dos alunos, de modo que são crianças ali que aprendem, né? São, sei lá, numa sala, a gente estava até conversando isso recentemente, você pega crianças ali numa sala com 40 alunos. Não estou falando que todas as escolas minem, não estou querendo generalizar nesse sentido. Mas eu acho que trazer um pouco essa reflexão do que se você coloca todo mundo, né, 40 crianças ali numa sala, com um professor só, né, ele tendo que dar aquele direcionamento, ele vai passar a mesma matéria, no mesmo período de tempo, né, a mesma quantidade, vai cobrar daqueles 40 alunos ali da mesma forma, como se eles fossem todos iguais, né? Eu queria trazer um pouco isso, do quanto isso prejudica também no desenvolvimento daquele aluno lá no futuro, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Lego, né? Acredito que na época de vocês era diferente o Lego, assim. Eu não cheguei a pegar muito essa época, né? Que antes o Lego, cara, o que era o Lego? Eram as pecinhas soltas, você criava, né? Você inventava a partir daquelas peças todas. Hoje já tem o gabarito. O Lego é o avião lá do Batman. Aí você tem que seguir, cada pecinha tem o seu lugar. Você não estimula mais isso desde criança. Eu vejo assim um pouco isso. Eu queria saber de vocês, assim, qual que é a percepção de vocês a respeito disso também. Se eu estou viajando muito, assim, mas é porque eu enxergo um pouco essas questões aí. Eu acho que uma das coisas que hoje na educação, genericamente no Brasil, vai tolher a criatividade
é o desejo e o estímulo constante de alguns professores com vistas a tornar os nossos filhos aptos ao desenvolver o pensamento crítico. Fala-se o tempo inteiro disso, né? Você vai ler as bases nacionais, né? A BNCC, o tempo inteiro, desenvolver o pensamento crítico, pensamento crítico, pensamento crítico. Mas a verdade é que para você fazer uma crítica, você precisa ter conteúdo, né? Para você fazer uma crítica, você precisa ter decorado. A decoreba ela foi demonizada. E o que é a decoreba? É assim, cara, eu vou colocar conteúdo para dentro da minha cabeça que eu não estou compreendendo muito bem, mas assim, num determinado momento, eu sei que aquilo vai ser útil. Você vê hoje o Eric Clapton solando e fala, nossa, que genial. Olha, ele improvisa, ele faz coisas fantásticas, ele cria na hora. Quantos anos aquele cara passou sentado no banquinho, decorando escala? Segundo o B.B. King, o único guitarrista branco que ele viu tocar como um guitarrista negro. E decorando escala, né? Ó, essa nota pode, essa nota não pode, essa aqui pode, ó, essa aqui essa soa combina bem. com essa. Essa combina com essa, e vai lá, e decora, e decora, e decora. Daí ele sobe no palco depois de anos e anos de decoreba e a pessoa fala, esse tem o dom. Nasceu pra isso, né? Nasceu pra isso. Que ódio. Que ódio. Fez curso. Nossa, Danuca, você é tão inteligente. Inteligente, cara. Eu tô há anos e anos lendo livro, dando aula. O pessoal vem fazer curso comigo, curso de formação 360 horas. Tem um curso que eu dou de formação em filosofia clínica e orientação filosófica, está na 21ª edição. 360 horas. Daí o pessoal se forma e eu falo, então, eu já dei esse curso 21 vezes. Eu fiz 21 vezes esse curso. Eu dei essa aula aqui 21 vezes, fora o treino para dar aula, né? Então, assim, tá tudo decorado. Tá tudo decorado. Agora, eu posso criar, eu posso improvisar aqui em cima de toda aquela parafernália que me dá suporte, eu vou lá e coloco a minha assinatura. O que é o Masterchef? Não é isso? Você chega lá no Masterchef, você vai ter que copiar a receita do Jacan, do chefe Jacan. Tem que copiar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes. Chegou na perfeição, tu fala, agora eu vou colocar uma pitadinha de coentro, de manjericão. Bum, a tua assinatura. Nossa! Olha que bacana, né? E isso, infelizmente, hoje, nas escolas, no senso geral, não existe. Né? Você precisa primeiro estimular a criança a entender que ela precisa colocar no tempo a ordem da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Americana, para depois ela levantar a mão e criticar alguma coisa. Mas o professor vai na lousa, coloca uma frase sobre história e a criança... Não concordo. Não concordo com esse fato histórico. Não concordo com esse fato histórico, né? Eu acho que isso tolhe a criatividade, né? Acho que tolhe a criatividade. Para sermos criativos, a gente precisa decorar muita coisa. Ou seja, o desenvolvimento de um cidadão crítico está fazendo justamente o contrário, né? Está massificando o cidadão, o menino, a criança... numa crítica vazia. Na verdade, a gente está criando cri-cris, né? Não críticos. Assim, a palavra crítica porque é a palavra que se usa, mas faz todo sentido. Se a gente parar para pensar, né? E isso todos os pais que estão na sina de encontrar uma escola para seus filhos vão sentir isso. Você vai de escola em escola perguntando qual que é o objetivo aqui da escola, o método. O currículo. Vai se falar muito. Não, aqui a gente vai ensinar o seu filho a pensar por conta própria, espírito crítico e tudo mais. E eu sempre me pergunto assim, tá, mas o espírito crítico é o espírito mais fácil que existe de você incutir na mente de uma pessoa. Qualquer criança, por natureza, tem espírito crítico. Eu não gosto da papinha de mamão, vou cuspir. Ele foi crítico da papinha de mamão. Né? Se você sai com uma criança e sai rodando por qualquer cidade do Brasil e fala assim... tem espírito crítico, ele vai falar, olha, ali tá suja aquela rua, aquela pessoa não tem casa, né? Aquele carro tá estacionado no lugar errado. É muito fácil, é elementar você incutir o espírito crítico em qualquer criança. Agora, incute o espírito criativo na criança, aí eu quero ver.
Aí eu quero ver a escola e os pais que vão aceitar esse desafio. Não, aqui eu ensino a criança a ter espírito criativo. Porque para ter espírito criativo, você não pode parar no espírito crítico. Muito bem, é fácil falar problema dos combustíveis fósseis. Me dá a solução, criança. Sim. Como é que você vai fazer agora? Como que a gente vai substituir os combustíveis fósseis por energias alternativas e limpas num tempo X, viável economicamente, que não crie colapso? Aí eu quero ver a educação acontecer nesse sentido. Senão fica a resposta pronta do vestibular, muito passa para a simples. próxima. O espírito crítico é muito fácil, é crítica pela A crítica. crítica é a desconstrução. Agora eu quero ver você construir. Exato. Então, assim, às vezes a gente vê, né, essas crianças que são ativistas, né, do meio ambiente, muito fácil. Inventa um motor elétrico aí, meu amigo. How dare you? Exato. É muito fácil você chegar na ONU e colocar o dedo na frente de todos os políticos ali do mundo e falar, cara, vocês estão destruindo o planeta. Então, vem me ajudar aqui a construir, então, uma coisa melhor. E isso eu não vejo uma preocupação nesse sentido. Quem trabalha na área de criação, como, né, no meu caso, minha área de publicidade, sabe disso que eu estou falando. Para você ter uma boa ideia, cara, dá muito trabalho. Você chega ali numa agência de publicidade, o teu cliente está com um pepino, ele tem um problema, ele chega, entre aspas, com a crítica. A crítica é só o ponto de início. Ou nós temos um problema, esse meu produto aqui não está sendo bem compreendido, a minha marca não está sendo bem aceita, a gente precisa entrar nesse mercado. Você já chega com um ruim. Sim. Entre aspas, com a crítica. E aí você tem que fazer um trabalho de imersão na realidade, de buscar todas as informações disponíveis para você chegar numa equação. Parece que, às vezes, as pessoas assistem Mad Men, né, e acham que o publicitário criativo é o cara que fica na banheira ali com uísque. Nada mais falso. A criatividade é uma coisa, assim, extremamente cansativa. Porque você tem que ficar fechado. Se você não tiver... né, um fone de ouvido, um canto para ficar quieto, ou uma outra pessoa para ficar o dia inteiro pensando em alternativa. Alguns dos trabalhos que eu fiz já, a pessoa entra lá no meu portfólio, vê lá um filme que eu fiz para algum comercial, a pessoa não faz ideia, tem outros 100 roteiros no lixo, que são as outras alternativas que foram criadas. Mas nenhuma delas atendeu a crítica inicial, ou a dificuldade inicial. Então, aí vem a grande dificuldade, porque a gente ainda vive também num sistema escolarizado que é regido por uma métrica, né, global de ensino, que é a BNCC, e que vai dizer o seguinte: todas as crianças naquela idade... Porque também tem isso, né? Se você tem essa idade, você tem que estar nessa série. Você tem que... Não interessa se você sabe, se você tem capacidade ou não, se você está maduro ou não. Se você tem essa idade, você precisa estar naquela série, a tua prova precisa ser este conteúdo para atingir as métricas da BNCC. Quando o objetivo da minha educação é atingir as métricas da BNCC, o aluno já ficou para trás. O meu objetivo não é mais o aluno. Você pega a educação, por exemplo, escolarizada dos jesuítas, né, ali no começo da Idade Moderna, os padres jesuítas, que eram os professores, eles tinham que dar conteúdos mais ou menos parametrizados, por idade. Sim, tinham. Só que tem uma diferença. Aqueles padres tinham que rezar nominalmente todos os dias nas suas preces diárias por cada um dos alunos. Precisava mencionar Deus. Eu quero, olha, então, pedir pelo Joãozinho, pelo Huguinho, pelo Luizinho, pelo Zezinho. Então, ele tinha que ter um relacionamento muito pessoal. Sim. Capaz, então, de ver as dificuldades particulares, né, e traçar um plano de resolução daqueles problemas, de desenvolvimento realmente pessoal. Então, o grande problema é que a gente vive hoje numa época escolar onde você tem um aluno idealizado pelo governo, pela administração pública, enfim, pelos nossos órgãos mais altos, e aí os bons alunos são aqueles que se encaixam nessa veste desse aluno ideal. Qualquer um que foge daquilo vai ser punido. Agora, como que você vai fomentar a curiosidade e criatividade com regras dessa maneira? Não dá tempo, você não pode. É um sistema que segrega, né? Além de ser arcaico, porque se a gente parar para pensar na tecnologia mesmo...
como é que era o carro antigamente? O primeiro modelo de carro lá, o Ford T, né? Era aquele padrão, aí tinha que ser tudo igual por cada linha de produção, aquela coisa toda. Hoje a gente já tem milhares de alternativas de veículo. O que era o celular antes, né? Você pegava aqueles BlackBerry, aí depois entrou aplicativo, as coisas vão evoluindo. E aí se você você entrar no Google agora e buscar lá sala de aula 1900 e bolinha, 1800 e bolinha, é igual, cara. São carteiras, alunos em fileiras, com fardas e tal, tocam uma sirene, eles vão no pátio, tomam sol, comem um lanche, sabe? E o professor ali é sempre... o conhecimento passa sempre de um para o outro. O aluno é aquela pessoa... tem aquele lance lá do sem luz, né? Do aluno, né? Então ele nunca pode passar também trazer um pouco de conhecimento ali, sempre fica direcionado, é sempre o igual, não mudou. Porque é um modelo calcado na tábula rasa. Então, a gente passa a régua, todos os alunos são iguais e nós temos um ideal, né? Nós temos, então... Primeiro, nós temos uma premissa do que é a pessoa, né? Então, a pessoa é um ser que pode ser construído à luz de determinados ideais governamentais, e aí você traça toda um corpo de conhecimentos, de conteúdos que devem levar aquele tipo de cidadão. Você vai ver a história da educação moderna, é isso. Então, se você quer... né, antes da Revolução Francesa, você teve uma instrumentalização da educação para que aqueles assuntos correntes fossem popularizados. Antes da Revolução Russa, aconteceu a mesma coisa. Na Revolução Industrial, aconteceu exatamente a mesma coisa. E hoje acontece de novo. Então, assim, você vai ver muitas escolas onde o objetivo de lá é criar um cidadão transformador. Então, você sabe que a pauta deles é progressista e vai levar para isso aí. Outros vão achar, não, o fim, né, da educação baseado na nossa concepção de ser humano é o quê? O ser humano é um ser transformador, ele é produtor de coisas. Então, a minha educação ela vai ser pautada para quê? Para competências técnicas de profissionais. E a gente teve uma corrente dessa nos anos 60, 70 no Brasil muito forte, que é o seguinte: nós precisamos olhar para a indústria, para as necessidades da indústria, e a escola precisa, então, desenvolver mão de obra qualificada. Eu não estou pensando mais no 1 a 1, na realização individual de cada um daqueles alunos. Escola nova, né? Escola nova, né? Então, eu preciso olhar para o mercado de trabalho, o Brasil está ficando atrasado, então o Brasil precisa avançar na química, na indústria primária, secundária, então a gente vai fazer as aptidões. Hoje se fala, por exemplo, de colocar programação, computação na escola. Nada contra. Eu só preciso ver se eu estou colocando isso pelos motivos errados, que é o quê? Para suprir uma demanda de trabalho no futuro, ou se é realmente para a criança aprender. Né? Então, a partir dessa concepção do que é a pessoa humana, eu vou saber qual é o fim dela. O que é a pessoa humana para mim, se eu tiver uma visão instrumentalizada, pragmatista, utilitarista, a minha educação ela vai seguir essa linha, né? Então, isso a gente precisa resgatar urgentemente. O ser humano ele é mais do que aquilo que ele só é capaz de pensar, ele é mais do que aquilo que ele é capaz de produzir, muito mais. E por isso ele precisa, então, de uma educação que seja muito maior do que isso. Precisa levar o pensamento dele. Uma das maiores reclamações dos pais quando me procuram em clínica é assim: eu tenho 3 filhos, 2 deram certo e 1 se desvirtuou, mas eu eduquei igualzinho os 3. Então tá explicado. tá explicado, exatamente isso. Exatamente, né? Por isso. E a gente estava conversando, né, Silvio, antes de começar aqui o podcast, da questão da obrigatoriedade dos pais de absorverem as paixões dominantes dos filhos. Né? Os filhos vão manifestando determinadas paixões. E é a partir da paixão dominante de cada estudante que a educação deveria se desenvolver. Né? Eu pego como exemplo o meu filho. Meu filho ama surf. E há uns 4 meses, ele postou no Instagram dele uma aula de física, né? Explicando como é que as ondas se formam. Oh, que legal.
Então, assim, como é que as ondas se formam? Onda física, onda física. E daí ele estava explicando, né, a distância de uma crista para outra, a profundidade, o período, né? E a própria professora de física dele falou, Noah, que coisa maravilhosa. Que legal. Agora, como é que a gente pode, numa educação em massa, né, é muito você difícil. individualizar a educação a partir da paixão de cada criança? Da inclinação que ela tem. Da né? inclinação. difícil. Então, isso é função dos pais. Isso é função dos pais, né? Esse foi um dos principais motivos que nos levou ao homeschooling. Às vezes as pessoas acham que a gente fugiu da escola porque a gente estava decepcionado. Não, a gente enxergou as limitações da escola, as limitações próprias da escola. Claro, nós temos problemas de ordem ideológica, de fontes suspeitas e tudo bem. Mas o que a gente viu realmente é isso. E no nosso caso, a nossa filha mais velha, que foi o grande motivador para a gente começar, né, no homeschooling, ela não conseguia acompanhar a sala dela. Estava anos na escola e ela não conseguia acompanhar. Os amigos estavam já lendo, ela fingia que lia, para não passar vergonha. Mas era culpa da escola? Gente, a escola não tinha condição de parar por causa da minha filha. Então, é limitação da escola. A escola tem as suas limitações. E por isso que a gente advoga muito essa questão do homeschooling. Né? E, inclusive, na nossa Constituição diz, né, que a educação é direito da criança e dever do Estado da família. A família tem um papel protagonista gigantesco que não pode ser deixado de lado, porque o Estado não será capaz de alcançar muitas crianças. Algumas crianças a escola pode dar conta, outras crianças talvez não. O que é importante é que eu saiba quem é o meu filho, quem ele é, para que eu possa, então, encaminhá-lo para aquilo que ele deve ser. Né? Será que eu tenho esse nível de consciência? Às vezes a gente escuta muito aquela frase do Píndaro, né? Torna-te o que és. Só que a frase anterior, essa é só o fim da frase. Né? A sequência anterior diz assim: tendo aprendido o que tu és, torna-te o que és. Então a gente precisa aprender quem nós somos. Eu preciso aprender quem é o meu filho número 1, eu preciso aprender quem é o meu filho número 2, para que então eu possa torná-lo quem ele é. Não é todo mundo igual. As pessoas são diferentes, são particulares, né? Elas têm características únicas. E aí, nesse sentido, hoje se fala muito disso, né? De que o pai, ele não pode ser amigo do filho. O pai, ele tem que ter um nível de hierarquia, de autoridade. Às vezes as pessoas podem interpretar isso como um distanciamento dos filhos, que eu acho muito perigoso. Os pais, eles devem ser os maiores conhecedores dos seus filhos. Os pais têm que ser especialistas dos seus filhos. E ele vai conseguir fazendo isso amando os amores do seu filho. Né? Então, e isso não é fácil também. Né? Eu fico pensando, por exemplo, né? Quando você está na adolescência e você está paquerando uma menina, a menina gosta muito de Egito Antigo, você gosta de Van Halen. O que você vai fazer para se aproximar daquela pessoa? Você vai ter que estudar um pouco de egiptologia, entendeu? Mas isso é amor, né? Você está sendo falso, você está sendo pouco espontâneo, Silvio, você está sendo, né? Você está sendo artificial. Não, eu estou exercitando o amor. Isso. Por quê? Porque eu quero entrar na vida daquela pessoa, eu quero contribuir com a vida daquela pessoa, então ela precisa perceber que eu estou do lado dela, ela precisa ver que a gente compartilha alguns valores, alguns amores. Então, com o filho é a mesma coisa. Às vezes eu olho para o meu filho, não tem nada a ver com o meu filho. E um filho... É engraçado, o meu primeiro filho foi uma menina, o segundo foi um menino. Aí quando eu tinha os dois, eu falava, nossa, menina é muito diferente de menina. Mas aí veio o Davi. Aí eu vi, caramba, não, menina é muito diferente de menino. E aí veio o Vicente e Helena, caramba, todo mundo é muito diferente. E eu olhava para a Karen, como que a gente vai fazer aqui? Né? Então a gente tem que ter, claro, critérios que são universais dentro da nossa casa, mas nós temos que ter realmente, digamos, um governo caso a caso. Tá? Então, digamos, eu tenho uma constituição dentro da minha casa, então eu tenho lá cláusulas pétreas, tenho princípios e valores inegociáveis, mas eu tenho aplicações que precisam ser muito concretas para atender cada um dos meus filhos. Excelente. E nesse sentido, eu enxergo a palavra autoridade da maneira mais plena, né? Eu gosto muito da maneira como a Hannah Arendt fala de autoridade, né? De Algeri. Então, autoridade vem de autoritas, né? Então, de autoria. Então, os pais têm uma autoria natural pelos seus filhos, eles são os autores dos seus filhos, mas a autoridade não é só autoritas, é Algeri, é também expansão. Expansão significa o quê? É o desenvolvimento.
né? Então, eu como pai, eu não posso achar que a minha autoridade ela é só o campo da autoria. Não, você é meu filho, você mora aqui, você me obedece. Não, a autoridade também é a expansão do seu filho, as suas máximas potencialidades. E isso eu só vou conseguir fazer se eu realmente tiver um relacionamento com o meu filho. Talvez eu tenha que abrir mão de algumas contas, talvez eu não consiga ter aquele luxo, eu vou precisar trabalhar um pouquinho menos, eu preciso estar mais com o meu filho. Eu preciso ter relacionamento com o meu filho. Senão eu não vou conhecer ele e aí eu não vou ter autoridade de verdade. Eu vou ser só um tirano na minha casa. E ele precisa te admirar, né? Precisa me admirar. Se ele não admirar você, essa autoridade é uma autoridade falaciosa, né? Uhum. E é interessante a gente parar para pensar uma outra coisa, né? Se eu não, quando sou pequenininho, eu não vou me prostrar na frente de uma autoridade, falar, caramba, essa pessoa, ela merece o meu respeito. Uhum. Quando a gente crescer, a gente não vai conseguir identificar as vozes dentro da gente que devem ser legitimadas e aquelas que são lixo. Uhum. Né? Porque quantos Marcelos tem aqui? De vez em quando... Tem uns pensamentos que eu falo, como é que você pode pensar isso? Que coisa vergonhosa. Esse Marcelo eu não quero. Sim. Eu quero um Marcelo mais hierarquizado, mais elevado. É aquele que eu vou responder. Tem uma hierarquia de Marcelos. Exatamente. E não tem, né? Quantas vozes tem dentro de você? Né? Polifonia. Os desenhos animados, eles mostram isso de uma maneira muito lúdica, né? Com o anjinho e com o demoninho aqui, né? Só que não é um anjinho só. É uma quantidade enorme de anjos, de vozes, né? Assim. De vozes, uma quantidade enorme de capetas aqui dentro e a todo momento, né? Você tem que falar, caramba, qual que eu vou ouvir? Né? Qual que eu vou respeitar? Não, você tem que respeitar todo mundo. Uma ova que você tem que respeitar todo mundo. Aí perde a noção de juízo moral, né? É claro. Não. Em termos de indivíduo, talvez você possa até respeitar a dignidade do indivíduo, mas as ideias, tem a ideia deplorável aí, né? Tem ideia que não vale nada. Sim. Que é lixo, né? De boa intenção, o inferno tá cheio, né? É claro. Ô, gente, é com o coração muito doído que eu digo que a gente precisa se encaminhar pro final. Porque senão ficaria aqui eternamente, porque tá tão agradável. Só que antes de nós nos encaminharmos, eu queria deixar um convite aqui, né? Primeiro convite, bem rapidamente, até porque é uma coisa mais direta, assim, saber onde as pessoas, estando ouvindo, às vezes estão ouvindo vocês pela primeira vez, o que eu duvido, mas às vezes tem algum desavisado que tá aí ouvindo pela primeira vez, né? As pessoas estão encantadas nesse momento, né? Elas estão, assim, em estado de choque. Eu tenho certeza de que elas estão transbordantes, pensando, nossa, tem tanta coisa que eu preciso revisitar na minha vida e melhorar. E elas querem conhecer mais vocês. Onde eu tenho mais Silvio na minha vida agora? Cadê esse cara que eu quero seguir? Onde que eu te procuro, Silvio? Eu não sei se as pessoas estão nesse nível. Elas estão. Eu tô sentindo que a pessoa que tá ouvindo tá nesse nível. Bom, mas eu agradeço muito aí as palavras carinhosas. Olha, quem realmente tiver aí essa audácia de querer um pouco mais de Silvio, essa loucura temerária, bom, pode, assim, eu e minha esposa, nós temos um perfil no Instagram chamado Diário Desescolar, que é o nosso canal, assim, onde a gente realmente consegue... enfim, apresentar um pouco para as pessoas a maneira como a gente acredita ser uma boa forma de conduzir a educação dos filhos, onde a gente está conversando com os pais, com professores, onde a gente compartilha um pouco ali também das descobertas que a gente fez ao longo dos anos e que continua fazendo. A gente também aprende muito com todo mundo. E volta e meia a gente faz algumas lives lá, inclusive tem lives lá, você vai na abinha, né, de vídeos, tem live minha lá sobre a ética das virtudes, sobre virtude da justiça, sobre como viver o bem comum, o conceito de bem comum e de justiça dentro de casa, a virtude da fortaleza. Homeschooling. Em breve eu vou continuar também nessa sessão de lives, a gente vai falar sobre as outras virtudes também. Então, é um canalzinho que você pode seguir lá, discreto, pequenininho, mas feito com muito amor, muito carinho. Tá bom? Então, o Diário Desescolar lá no Instagram. No YouTube nós somos ninguém, mas tá lá também. Eu olhei hoje, são 2.300 pessoas. Respeita esse povo. Eu vou te dizer, eu fui um dos loucos, tá? Porque ele tá falando que é louco, mas eu, após te ver no primeiro dia lá do especial de Natal, eu falei, nossa, quem é esse cara? Eu também fiquei assim. Eu fiquei, nossa, esse cara é maravilhoso. Qual que é o Instagram dele? Eu fui no dia te seguir. Que legal. Então muito eu obrigado. aposto que outras pessoas vão compartilhar das mesmas
suas emoções também. Bacana, bacana. Lá quem manda é a Karen, tá? Então lá é mais Karen e menos Silvio. Ela que manda na boca lá. Que é igualmente maravilhosa. E é muito bom que o seja, porque ela manda muito bem. É. E quem quiser beber mais de Marcelo Danucalov, vai pra onde? Olha, de vez em quando eu apareço aqui, né? Na Brasil Paralelo. Eu sempre fui muito resistente a mídias sociais, mas por estímulo da minha amada Natália Danukalov, minha esposa, ela falou, faz aí um Instagram. Eu tinha um YouTube, tenho um YouTube, mas nunca foquei muito nele, mas tem muita coisa lá, Marcelo Danukalov. E o Instagram, de um ano para cá, eu tenho tentado ser um pouquinho mais ativo, né? Falar sobre comportamento humano. Tá muito legal o seu Instagram, Danuca. Santa Natália, né? Obrigado, sim, Natália. Sim. A Natália que é meu braço direito, né? Esquerdo, perna, cabeça, Princesa. nariz, é tudo, né? Uma querida. Então, eu tenho tentado fazer, né? Diariamente, postar algumas coisas relativas a comportamento humano, desenvolvimento humano, relações familiares. E é Marcelo Danukalov. É isso. Aí. Olha, vou te falar, viu? Que estreia. Um assunto fundamental, importantíssimo, Nível educação, alto, né, relação Lara? pais e filhos. Em clima de boteco, a gente frustrou essa parte, né? Porque a gente não pegou a cerveja. A única pessoa coerente com este nome neste episódio foi o Arthur Morrison. O único carioca, né? Dessa mesa. Tá explicado, tá explicado. A gente ficou no cafezinho, foi uma bodegagem meia boca. Sabe o que significa? Vamos ter Que vai uma ter que próxima. continuar. Vamos lá, Que a então. gente vai ter que fazer uma segunda parte. Quem Vai ser sabe uma muito bom. terceira, uma Contem quarta. comigo. Vai ser um prazer Gente, recebê-los. é um prazer. Prazer receber todo vocês meu, aqui. viu? Muito Prazer obrigado. meu. Muito Obrigado obrigada. também. Foi Um muito grande gostoso. beijo. Valeu. Valeu. Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje. Lembrando que esse programa faz parte da nossa grade de programação diária. E amanhã vai ao ar às 20 horas no nosso canal do YouTube o programa Insight BP. Lembrando que a Brasil Paralelo acaba de lançar o nosso novo plano de assinatura, a BP Select, a plataforma de filmes que você pode apertar o play sem medo. Você poderá assistir através do aplicativo de TV e smartphone a toda a nossa programação diária na versão sem anúncios, a filmes exclusivos selecionados pela curadoria da Brasil Paralelo e a análises exclusivas para vocês extrair o máximo de cada filme. Além disso, toda semana, um novo filme e uma nova análise exclusiva. Nós contamos com vocês e até breve.